Oi, 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 oi. Tá ok? Passa o microfone. Receba um abraço para o Luciano. Dirigindo, entendeu? Dirigindo. Alô, ok? Alô, alô? Pode fechar aqui, Dê? Concluindo, o cara pegou o bilhete. Hello, ok? Yeah, the connection Hello, will hello. be open as soon as possible. Alô? Alô, alô? Ok? Hi, Abuzer. Can you hear me? Okay, let's start with Professor Eberval, and then we begin to follow the schedule. Okay? Thank you for all. Okay, Professor Binshu, can you hear me okay? Ele não está escutando, não, Professor Binshu. E aí? Pode filmar o Luciano? Sentar ele sentar aqui logo. Pode sentar. Vou centralizar já para ele. Okay, okay. Professor Binshu, can you hear me good? Yes? Yes. Okay. Sai. Pode começar? Okay, go now. We'll begin with Professor Luciano Holanda, who is the chief of our department here of neurosurgery. Vamos começar com o professor Luciano Holanda, nosso chefe do departamento aqui de neurocirurgia do Hospital Antônio Targino, aqui em Campo. E primeiro nós vamos, Luciano Holanda, nós teremos a introdução do presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, professor Eberval Gadelha, e daremos início às aulas com o bloco de cirurgia vascular, doutor Sérgio, e daí seguimos. Obrigado a todos. Thanks for our international guests. I hope we have a pleasant time here in Brazil in the morning. Thank you. Luciano. Bom dia a todos. É um grande Microfone. prazer. Tá aqui. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês para prestar uma justa homenagem a um grande líder da neurocirurgia, Rafael Holanda. Ele foi o pioneiro da neurocirurgia em Campina Grande. Foi o primeiro aluno a acompanhar o professor José Alberto em João Pessoa, como estudante. Depois o primeiro aluno do Dr. Marco. Aqui. De Dr.
Walter Carlos Pereira, em São Paulo. Depois veio a Campina Grande para montar esse serviço. Rafael, international. Dr. Rafael was our pioneer here in the neurosurgical field in our region, in the northeast region of Brazil. So I will invite Dr. Eberval Gadelha, convidar o Dr. Eberval Gadelha, is the president of the Brazilian Society of Neurosurgery nowadays, and coincidentally, he's from our region. So he's a friend from here, from the Paraíba state. So Eberval, open the ceremony, please. Thank you for coming. Just to show you the place where my hospital is. I work in São Paulo, one of the biggest cities in the world. About 22 million people, live here. Essa daqui é uma foto da Grande São Paulo, e onde o Hospital Brigadeiro se encontra, quase que estrategicamente no centro da Grande São Paulo. Essa é a fachada do nosso prédio de ambulatórios, o prédio do hospital fica aqui atrás. Todos sintam-se convidados em conhecer o nosso serviço. Esses são os colegas que fazem parte do time ao qual eu pertenço, a equipe que me possibilita crescer profissionalmente, pessoalmente. Nós somos em 4 neurocirurgiões no grupo de Sérgio, se você colocar na tela inteira, legal. Onde que eu faço isso? Não? E? Tá vendo a tela toda, não? Tá como se fosse na template ainda. Se você colocar na tela inteira, em modo de apresentação. Aqui para mim tá como modo de apresentação, Marcos. Ok, então vamos em frente. Tá. Desculpa. Bom, enfim, nós somos em 4 neurocirurgiões na parte de microcirurgia vascular. O Dr. Carlos César é o nosso fellow esse ano, né? E nós somos em 5 colegas na equipe de endovascular.
O nosso hospital atualmente realiza cerca de 1.400 atendimentos ambulatoriais e 100 cirurgias abertas, né, microcirurgias por ano. Então, é um grupo que é exclusivamente dedicado à neurocirurgia vascular, isso sem contar aí os procedimentos e diagnósticos terapêuticos, os atendimentos do grupo de endovascular. Então, nós somos um serviço aí que faz algo em torno de 100 cirurgias ano, o que eu acredito que seja muito pouco perto do serviço do professor Binshu na China, né, mas também não dá para comparar. Muito do que eu vou falar aqui está baseado em pensamentos do professor Luiz Correia. Eu vou tomar a liberdade aqui de citar ele. Ele é o diretor do Centro de Medicina Baseada em Evidência em Salvador. Perdão, eu recomendo o blog dele, ele tem podcasts sensacionais, enfim, ele fala sobre como analisar a ciência, como analisar um artigo. Perdão, deixa eu tomar um gole d'água. E então, assim, a verdadeira sofisticação, né, do processo de decisão, ele depende do entendimento de evidências, né, em um sentido amplo. E a mais importante evidência é aquela que demonstra uma racionalidade no seu processo de decisão. E muitas vezes essa racionalidade ela depende da presença de evidências que são empíricas específicas. Outras vezes essa racionalidade ela depende do entendimento de que evidências empíricas são desnecessárias e até mesmo indesejadas. E nessa segunda situação a gente corre um sério risco, né? Quando nós temos um processo de tomada de decisão em que as evidências são puramente empíricas. E eu me refiro ao risco do sequestro, né, desse processo de racionalidade de se prescindir de dados empíricos quando eles seriam essenciais. E, por outro lado, o risco é maior quando nós optamos por abrir mão dessa racionalidade em prol de uma evidenciomania. A gente tem que ter muito cuidado, inclusive esse é um termo que o professor Luiz Correia alcunhou em tempos de pandemia, né? Tudo agora é evidência. E o culto, ele não pode ser da evidência. A evidência ela é um meio, né, para se obter um fim. O culto, ele deve ser a racionalidade. Esse é o fim, né? A ciência ela não se limita a evidências. E aí a gente precisa entender que, historicamente, a ciência ela derivou da filosofia, porque ela se tornou ciência quando surgiu o ceticismo, né? A filosofia se tornou ciência quando a gente passou a desconfiar daquilo que a gente acreditava. Então, a ciência é um entendimento do mundo com base numa interação entre o pensamento filosófico e as evidências. Nós precisamos pensar para entender o mundo, não apenas copiar as evidências, né? E a evidência ela não é uma decisão. A evidência ela é um guia, ela é um norte para a nossa tomada de decisão. Eu vou dar um exemplo aqui da nossa prática corriqueira. Vocês imaginem um paciente com uma paralisia facial periférica de etiologia viral, né? Primeiro ponto é que a probabilidade é que esta paralisia facial periférica seja viral. A gente não faz o diagnóstico de certeza desta paralisia. Ninguém biopsia um nervo facial para ter certeza de que isto é uma paralisia facial. E aí sempre existe aquela dúvida de usar o corticoide para tentar reverter a potencial grave sequela estética, né, que essa paralisia facial pode promover. Mas não existe evidência. E aí, o que a gente faz? Não existe uma evidência robusta de que o uso do corticoide, de fato, reduz esta sequela neurológica, essa dismorfia facial. Mas a gente tem que entender que, na falta de evidência, a gente usa a magnitude. E o que eu quero dizer com isso? Que é a magnitude qualitativa do caráter do benefício estético. Ele é exponencial. E é maior do que o caráter dos eventuais efeitos adversos do que o uso do corticoide pode trazer ao paciente. Então, a magnitude do benefício, mesmo sem evidência, e sendo um benefício exponencial, vale
o eventual risco, que a gente sabe que é mínimo. O uso de corticoide em curto prazo quase não tem efeito colateral. Então, esse é um exemplo prático. Oi, Marcos. Puder apertar o F5. F5. Tá, eu saio da tela e aperto. Isso. Foi. Melhorou. Ok, desculpa. Bom, então, isso que eu acabei de comentar é só um exemplo de que não é porque não há evidência robusta ou a ausência de uma evidência no uso do corticoide na paralisia facial que a gente deixa de usar, tá certo? Porque, como eu comentei, a magnitude do benefício é exponencial e o risco de um efeito colateral adverso, indesejado, no uso de corticoide por curto prazo, se anula, né? Então, a gente usa o corticoide por conta disso, mesmo que não haja evidência. Então, isto é a racionalidade do uso de uma evidência, e que eu tomei a liberdade de trazer esse tema para conversar com vocês, né? É importante lembrar que nós vivemos... Deixa eu passar aqui. Aí, pronto. É importante lembrar que a gente vive num mundo de volatilidade, um mundo complexo, ambíguo, e que principalmente tem incertezas, né? E ser médico, na minha opinião, também é ser cético e saber lidar muito mais com as incertezas do que com as certezas, porque as certezas, elas são escassas, elas são até questionáveis, né? Do ponto de vista filosófico, eu até me atrevo a perguntar quais são as certezas absolutas da vida. Até a morte é questionável quando se discute do ponto de vista religioso, naquelas religiões que acreditam em vida após a morte. Então, até aquilo que a gente teria como uma certeza, uma verdade absoluta, ela é questionável em alguns pontos. E aí vale lembrar que nós vivemos um tempo em que a equação de 1 mais 1 nem sempre resulta em 2, né? Então, até uma certeza absoluta matemática pode ser questionável, né? E saber lidar com essas incertezas significa trabalhar abraçado com elas, né? E pensar que a nossa tomada de decisão, ela deve ser um pensamento probabilístico, o tempo todo e sempre em primeiro plano. E a gente deve ter em mente que há várias camadas de incertezas no nosso processo de tomada de decisão, né? Quando a gente pensa em anatomia do erro, a gente tem que usar esse raciocínio não apenas no nosso exercício diário ali, ao pedir um exame, indicar um determinado tratamento, né? A gente pode usar esse pensamento probabilístico, abraçar essa incerteza na nossa tomada de decisão, nas próprias particularidades da vida, no nosso dia a dia, né? E entender que aceitar essa incerteza, essa volatilidade que permeia as evidências das quais a gente se baseia para tomar uma decisão é fundamental, né? E quando a gente fala de incerteza, a gente precisa, num primeiro instante aqui, entender que há diversas camadas de incerteza, né? Eu não vou falar das incertezas do ponto de vista metodológico científico, estou falando de incertezas conceituais, né? E para a gente destrinchar essas incertezas, a gente deve partir da premissa que toda percepção do mundo nada mais é do que uma medida, uma mensuração. Então, quando a gente pega um artigo, um estudo, o que nós estamos vendo ali é uma medida, é uma mensuração da realidade. E essa mensuração da realidade sempre vai ser esta equação. Essa medida, essa mensuração, essa evidência, ela é sempre a verdade somada ao erro. Não existe evidência que não contenha erro, né? Então, assim, é fundamental a gente manter esse conceito de que uma medida e mensuração é resultado dessa soma, né, com um erro, verdade mais erro.
E sempre haverá um componente de erro, né? O conhecimento científico uma medida que tem verdade e erro. Eu vou bater nessa tecla. A gente tem que ter isso em mente. E quando a gente analisa uma evidência científica no que diz respeito à sua qualidade, nós estamos, em realidade, verificando se a verdade prevalece sobre o erro. Mas ele nunca deixará de existir, né? Então, essa aqui é a primeira mensagem importante, que a gente tem que se lembrar sempre, em qualquer processo de tomada de decisão, que toda evidência contém alguma verdade e algum erro. E a nossa obrigação é saber o tamanho de cada um deles, né? E aí a gente passa, então, a avaliar os tipos de erro. Aqui eu ilustrei 2. Uma régua totalmente descalibrada, né? Então, isso aqui seria um erro de mensuração, por exemplo. E aqui, um erro de aferição. A régua está calibrada, mas dependendo do ângulo que você olha, você vai ter uma medida diferente. Então, vejam que os 3 estão vendo a mesma coisa, a mesma régua, mas cada um, pelo ângulo que está enxergando, vai ver uma medida diferente, com algum erro, tá certo? Então, são aqui só exemplos de erro, né? Quando a gente mede algo apenas uma vez, é importante saber que esta medida única, vamos dar um exemplo, você sobe numa balança, seu peso aparece lá 80 quilos. Se você subir na balança logo em seguida, pode ser que dê 79,9. Aí você sobe de novo, pode ser que dê 80,1. Então, esta variabilidade, que é um componente do erro, tem a ver com um erro de mensuração, tá certo? E isso, de fato, é um erro. E aqui entra a questão dos erros aleatórios, que a gente tanto escuta falar, cálculo de desvio padrão, tá? Aqui, de fato, existe um erro. É importante lembrar também que existe uma variabilidade natural entre os indivíduos, entre as coisas, como elas são vistas. E isso é peculiar ao indivíduo e ao objeto. Isso não é erro, tá certo? Então, quando nós falamos de variabilidade como componente do erro, a gente precisa saber, então, que existe um componente que é natural, que é peculiar ao indivíduo, e isso não é um erro. E e a variabilidade de mensuração, como eu comentei aqui com vocês. A gente lança a mão de um conceito estatístico, né, para fazer cálculo, enfim, para tentar mensurar esse erro, que é a média dos erros aleatórios, o desvio padrão, como eu comentei. E entendam até que aqui é feito aquele quadrado do erro. Quando você calcula o quadrado do erro, você transforma pequenos erros num tamanho pequeno, só que conforme o tamanho do erro aumenta, isso se torna exponencial. Então, é preciso entender que, às vezes, o tamanho do erro pode gerar um efeito exponencial na frente, né? Então, tem que tomar cuidado quando a gente faz análise crítica de artigo para ver se o tipo de erro aleatório que tem ali não é um erro de mensuração. Por exemplo, uma balança descalibrada. Eu posso medir quantas vezes eu quiser o meu peso naquela balança descalibrada. Sempre vai dar errado, certo? Então, por mais que você aumente a amostra de medidas, o erro vai estar sempre presente. E quanto maior o descalibre dessa balança, o desfecho final, o resultado final é exponencial, o tamanho do erro, né? Existem os vieses, de várias naturezas. Vieses que são cognitivos, que são explicados no livro do Daniel Kahneman, que é um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel em economia. E existem aqueles vieses dos quais a gente conhece, que estão em todos os estudos, né, que são os vieses de seleção, de performance, de detecção, atrito, e cada um desses vieses, quando você desenha um estudo, você consegue corrigir, né? Na verdade, reduzir o risco de viés, porque ele sempre estará presente, tá certo? Então, como é que a gente avalia a qualidade de um estudo, né? Um bom estudo, o desenho do estudo, ele ajusta para esses vieses que eu comentei.
tá certo? E o tamanho amostral, ele reduz a aleatoriedade do estudo, né? Mas a gente nunca deve acreditar que um estudo representa a verdade absoluta. Como eu disse, nós médicos temos que ser céticos, né? E uma vez que a gente toma, né, que um determinado estudo seja verdadeiro, lembrando assim, né, que é um pensamento probabilístico. Vamos acreditar lá que um determinado estudo encontrou uma probabilidade de que ele esteja certo de 5%. Isso daí seria um NNT igual a 20, que é a média dos nossos tratamentos, ou seja, existe a incerteza daquela verdade de fato ser verdade, né? Então, começa aí. Então, o que é uma probabilidade condicionada quando a gente pega um determinado estudo? Vamos acreditar que aquele estudo seja verdadeiro, tá certo? Então, esta é a primeira probabilidade. A segunda probabilidade é que, em sendo verdadeiro, será que esse estudo vai funcionar para o meu paciente específico? Então, vejam que isso é uma probabilidade condicionada. É a probabilidade do estudo ser verdadeiro, mais a probabilidade do benefício de 5% naquele indivíduo específico. Então, vejam que o tratamento ou um exame, eles são uma pílula de probabilidade, né? É uma pílula de probabilidade, é uma probabilidade condicional. Se A for verdade e acontecer, B vai acontecer também. Isso não é independente. O conceito de ser verdadeiro multiplicado pela probabilidade do meu paciente se beneficiar. Isso é uma probabilidade condicionada. Então, vejam que 5% de probabilidade de funcionar naquele paciente em particular é baixo, é pouco, né? Mas a gente tem que ter em mente isso, sempre. E a vida é a probabilidade, essa anatomia dos erros traz essa percepção de que o conceito pode estar errado. E a terapia, mesmo que comprovada, ela pode estar errada. E essa é a humildade que o médico precisa ter, tá certo? Essa é uma das camadas do pensamento, da anatomia do erro. Então, veja, o conceito pode estar errado, mas acreditando que ele esteja certo, funcionar no meu paciente em particular. São probabilidades condicionadas. A gente tem que saber disso, a gente tem que saber interpretar um resultado de exame. Eu tive o prazer de ser orientado pelo professor Eberval no meu doutorado, e eu tive que estudar métodos diagnósticos. É impressionante o quanto de crítica existe, de pensamento crítico com relação aos exames. Eles não são 100%. Vou dar um exemplo da nossa realidade. Uma angiorressonância de rastreamento num paciente negativo não significa que ele não tenha aneurisma. Vocês sabem a especificidade de uma angiorressonância? A angiorressonância é um excelente exame para rastreamento. Ele detecta praticamente todos os doentes, tá certo? Mas não exclui a doença. A sensibilidade é boa, mas a especificidade é ruim. A gente tem essa análise clínica no dia a dia? Não tem, eu não vejo, tá? O segundo fato que faz parte desta probabilidade de erro, então, eu falei da camada de erro, de acreditar que o estudo é verdadeiro, eu falei da probabilidade condicionada que, em sendo verdadeiro, funcionar para o meu paciente. Existe uma quarta camada do erro, que é a probabilidade econômica, mas não só do sentido financeiro, é o custo que o paciente vai pagar com a própria pele. Quais são os riscos não intencionais? Eu não estou dizendo aqui de ato médico inapropriado. Veja, você tem uma evidência que você acredita ser boa, ser verdadeira. Para aquele paciente em particular, os riscos daquela intervenção proporcionam para o paciente. Tá certo? Então, você, na melhor da sua vontade, da sua formação, prescreve um tratamento para o paciente, mas você entende que existe um risco associado àquele tratamento. Não é só o benefício. E decisões apropriadas podem estar erradas. A gente vive num ambiente incerto, volátil, ambíguo. Então, é de extrema importância ter consciência disso. Tá? Isso era o que eu queria falar, né, sobre essa questão da anatomia do erro, entender
3 camadas, né, do erro. O erro conceitual, o erro do indivíduo em si, o erro econômico, né, do risco daquela terapia para aquele paciente, entender essa magnitude, de não propor um tratamento cujo risco de malefício seja maior do que o risco do benefício. E existe uma 4ª camada aí do erro, que é o erro relacionado ao ecossistema em que a gente vive. A realidade brasileira é muito diferente nas suas micro-regiões. Imaginem com relação à realidade de onde um estudo é feito. Vou dar um exemplo do BRAT, né, que foi um aneurisma roto, 10 anos de segmento, mas aquilo é a realidade do Barrow Neurological Institute, não é a realidade do Centro de Neurologia e Neurocirurgia Rafael Holanda. Então, aquela evidência, por melhor que ela seja, a gente tem que entender que existe uma questão de validade interna e de validade externa. Será que aquele resultado se aplica à Campina Grande? Né? Então, a gente tem que ter consciência de que também existe esta incerteza ao usar uma determinada evidência como sendo a nossa verdade. E aí, aqui, então, a gente começa a partir para as controvérsias, né? Eu fiz essa caricatura aqui, na verdade, um amigo artista fez essa caricatura com relação à nossa discussão do que é melhor, se é embolizar ou operar aneurisma. Essa controvérsia não vai deixar de existir nunca, nunca, tá certo? Porque a decisão do médico é individual, para o paciente dele ali, na frente dele, para aquele paciente em particular. O que nós precisamos é pegar as evidências que nós temos a respeito do assunto e aplicar como um norte, como um guia para aquele paciente em particular. Vou citar aqui Marcos Aurelius, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, que tudo aquilo que a gente ouve é uma opinião e não um fato. E tudo aquilo que a gente vê é uma perspectiva e não uma verdade. Tenhamos isso em mente, porque isto serve para as evidências científicas. Existe probabilidade de erro naquela evidência. Erro conceitual, erro relacionado à incerteza do paciente em específico, ao ecossistema onde você está e o risco para aquele paciente em particular. Tá? Como eu disse, nunca prescrever um tratamento em que o risco seja maior do que o da própria doença. Eu vou passar aqui um pouco rápido, não é o intuito dessa apresentação falar especificamente do tratamento de aneurismas rotos, né? Aí aqui eu mostro os resultados do BRAT. Vejam, todo esse conceito de metodologia científica, estatístico, sendo aplicado para nos trazer um norte. O que essa tabela nos mostra? Que em 10 anos não há diferença estatisticamente significativa no risco entre as duas terapias para aneurismas rotos. Isso aqui é um norte, lembre-se, pode haver erro conceitual. Tá? Quando a gente fala em morte, veja, 26%, 28% no braço do clipe, 26% no braço do coil, 28% no... Tem diferença estatística, ou seja, não há diferença de risco entre os tratamentos. Essa é a informação que eu tiro deste artigo, mas eu tenho que aplicar isso na minha realidade para o meu paciente em particular. E aí a outra informação que o Brat nos trouxe foi que em 10 anos a diferença de oclusão do aneurisma foi estatisticamente significativa. Tá certo? Só 22% de oclusão no braço do coil contra 93% no braço do clipe. Então vejam, são as duas informações que o Brat nos dá. O risco é semelhante e não existe diferença estatística e a obliteração completa com o clipe é maior. Mas nem por isso eu só vou clipar, né? Aqui seria o algoritmo que a gente usa no Hospital Brigadeiro, também vou adiantar por uma questão de economia de tempo, peço desculpas aí pelo adiantar. Minha experiência pessoal, que tem o seu valor, né? E lembrar apenas que se trata de uma opinião quando eu falo disso daqui, né? Vamos tomar cuidado com a evidenciomania. A gente tem que entender que
As indicações, elas são aneurisma favorável para a cirurgia, disponibilidade de recursos, preferência do paciente e do médico. Essa preferência do paciente, eu tomo muito cuidado ao falar disso, porque quem forma a opinião do paciente é o médico, na imensa maioria das vezes. Marcos, doutor Luciano, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero que eu tenha trazido aí para vocês, pelo menos, alguma incerteza, alguma dúvida. Sejam céticos. Acho que essa é a minha mensagem. Obrigado, gente. Obrigado, Sérgio. Eu queria que você ficasse um pouco após a aula do professor Bichu, né, você fazer uma pequena discussão com ele, né, ver se tira uma boa conclusão, mas realmente, para um evento desse, essa mudança de tópico, a gente acha bem interessante uma discussão filosófica, né? Como você diz, nos lugares mais distintos, cada um tem a sua realidade, né? A gente sabe o que é o ideal, o que é o mais up-to-date, né? Mas cada região tem o seu oferecer, né? Como eu disse, o doutor Rafael estava aqui há muitos anos já, na época dele começou, não tinha esse negócio de embolização e resolveu os problemas do paciente, né? E a evolução a gente agrega e continua. Nós vamos chamar o professor Bichu, que já está aqui. Professor Bichu, ok? Are you ready? Professor Bichu. Thank you, Professor Wagner. Please let me share my screen because now the moderator didn't let me share my screen. Wait a moment, please. So, o professor Bichu, pessoal, ele é chefe do departamento de neurocirurgia Hospital, Xangai, na China, e é também coordenador da parte educacional do Comitê da Ação Asiática de Neurocirurgia. Professor, com baixa experiência mundial de revascularização, que nós chamamos de bypass, e está aqui conosco, a gente veio ao Brasil, mas por questão da pandemia, infelizmente, não deu certo. We hope someday to bring you here to Brazil for the first time. We planned, but something happened that you come here. Make some adjustments to let you in. Okay, Professor? Marcos. Are you ready? Can you hear me? Marcos? We're making some adjustments here. We are making some adjustments. Can you hear me? Yes, please let me share my screen because I couldn't share my screen. We are making some adjustments here. Okay. Can you ask again the permission? Can you ask again the permission? Marcos, I'm still waiting the permission to share my screen. Can you hear me? Yes, I can hear you, but I cannot share my screen because I need a permission from the moderator. We are working on that, okay? Wait a moment. Can you get out and ask again? Sérgio, can you deactivate your... Tu pode desativar a tua, Sérgio? Não está ativada não, né? Você saiu, Sérgio, né?
Wait a moment. So we are here try to. The problem is in the platform. Is in the platform. Platform. You can begin. Professor Binchu, are you there? Yes, Wagner, but I couldn't share I didn't still waiting the permission to share my screen. You know, I cannot share my screen from my computer. I need the permission of the host. We'll try to solve this problem. Yes, Marcos, I still waiting the permission to share my screen. Sorry, Professor. We are working here now. We're still working. Marcelo, se tu puder desligar o teu vídeo, Marcelo. Teu vídeo e imagem, melhor, Marcelo. Então, eu acho que nessa parte da aula de slide, vai fazer toda a coisa. Professor, now is okay? Can you see now? Is it okay? Okay. All right. Okay, Professor Binchu. Okay, thank you. Thank you. So, dear colleagues from Brazil, I'm Binchu from Huashan Hospital. So today my topic is a comparison of endovascular and the microsurgical management of cerebral aneurysms. I come from Huashan Neurosurgery Department. Actually, we may be the biggest one department in the world. So last year we have around 18,000 operations. We have 800 beds and 40 operating rooms. And we are also the WFNS and the ACNS training center. So, and endovascular treatment should be done by neurosurgeons. Actually, I'm hybrid neurosurgeon. I'm doing both
open surgery and the endovascular treatment. Because we know the anatomy, we see the aneurysms directly in the operation. And we know the plaque, the calcification, and the total sac, and the perforators much better than the neuroradiologist. And we can treat the aneurysms not only from the inner cavity of the aneurysms, but also from outside of it. We can do a lot of things immediately after disaster coming, like bypass, decompression, drainage, and clipping. Sometimes we also use hybrid methods combined endovascular and open surgery. So we can give the patients best treatment. This is the instruments of endovascular. So this is a traditional clipping. You can see this is a giant ophthalmic artery aneurysm. This is the ICG before the clipping and the removement of the anterior crinoid process. Then temporal clip from the distal part and decompress of the cavity of the aneurysm. Then use two fenestrated clip to clip the aneurysm totally. So comparing the endovascular treatment, this is a very cheap treatment, save a lot of money. And you can see the ICG was patent. So here, for the MCA aneurysm, clipping is still the best treatment. This is a big MCA aneurysm. You can see the clipping reconstruct. Totally, I used 11 clips for this giant aneurysm. This is a reconstruction for the fusiform aneurysm. Sometimes this is a very irregular shape long segment aneurysm from M1 to M2. This is the aneurysm under the microscope. And after the temporal clip, shaping with the bipolar after then, the distal part, I'm wrapping with dacron at M1 and M2 segment. In hybrid room, we can adjust the clip of the to the proper position immediately. Like this patient, you can see the plaque make the clip very difficult, and when the pressure was high, the clip is very easy to move. This is also another case of M2 superior trunk giant aneurysm. You can see I totally resect the aneurysm and made an end-to-end anastomose. Then this is the ICG. You can see the aneurysm was totally resected. This is the different techniques of stent-assisted coiling embolization. This is through the mesh, gelling technique, ice cream, and half deploying of the stent. Also, in some BBA Bristol-like aneurysm, we can use such technique like this.
And sometimes we use kink and the transverse deployment of the stent to the basilar tip aneurysm. Shape for basilar tip aneurysm, and some double layer for the fusiform basilar trunk aneurysm. And sometimes we also use side by side if the basilar trunk was very wide. For the ACAM giant aneurysm, we can use X-shape stenting, combined coiling, and sometimes use the double catheter technique. So this is a illustrative case. Like this is an irregular shape ruptured aneurysm of ACAM. You can see a lot of daughter sacs at the aneurysm, and we use stenting assist coiling and treated the aneurysm immediately. This is a ruptured vertebral artery dissecting aneurysm. You can see it's quite long, and you can see the double lumen sign. We also use a stenting assist coiling. This is a basilar tip aneurysm. Still use stenting assist coiling, and the basilar tip and the PCA. This is a ruptured ICA macro aneurysm, and also use stenting assist coiling. P2P1 aneurysm, vertebral artery aneurysm. You can see the final result was very good. This is two aneurysms at the ophthalmic segment. ICA Bristol-like aneurysm, still use stenting assist coiling. Different options at the different locations, like cavernous segment aneurysm. If it's ruptured, it can make the CCF. If it's unruptured, if it's asymptomatic, we just follow up. If it's symptomatic, big or giant ones, we use covered stent or fluid diverters. Sometimes also use coils plus stents. And we also can use a bypass, combine the proximal occlusion of ICA. Like this giant aneurysm, we just occluded the proximal part, and you can see the ACAM was so good that don't need bypass. For the paraclinoid aneurysm, Bristol-like aneurysms, if it's ruptured, we still recommended the open surgery. For multiple aneurysm, fluid diverter combined coils is the best choice. Small or middle size, we can use Elvis stents combined with coiling. For the big or giant ones, we use fluid diverters combined coils. And sometimes we also use hybrid treatment. For the Bristol-like aneurysm, the ICA paraclinoid segment, like this patient, this is a Bristol-like. It's a very dangerous if you use the stenting, and still open surgery is the best choice. I use two fenestrated clips and clips the aneurysm. You can see the final result was very good. Some recurrent at the ophthalmic segment, actually this kind of clipping is even easy to recurrent. Like this patient, after 1 year, the aneurysm was regrowth. So we use stenting assist coiling to treat and the final result was very good. For the PCAM to ICA bifurcation segment, if it's a small or middle size, ruptured ones, we use the coils or balloon
combine the coils in acute stage. If it's unruptured, we can use stent assist. If it's big or giant, we use a flow diverter combined coils. Sometimes we also use hybrid treatment, use balloon catheter, proximal occlusion, and suction, and combined clipping. So this is a hybrid treatment. Sometimes we also use bypass, combined proximal occlusion of ICA with coils. So this treatment didn't need to open the neck of the ICA. This is a PCAM aneurysm. PCAM aneurysm, stenting plus coiling. For the A1 to ACAM to A2 segment, we normally use coils combined with stenting. Sometimes we use X or Y stenting. Small size use, we can also use flow diverters. Sometimes, if it's a giant ACAM aneurysm, may need hybrid treatment. Like this patient, you can see the aneurysm dome was so irregular, and actually this is a partial thrombosed, very ugly shape aneurysm. So I use two fenestrated clips to make the cavity into 3 segments, then coiling the 3 segments separately. So this is the final result after half a year follow-up. You can see the ACAM and the A1 was totally cured. For MCA aneurysm, if it's small size or regular shape, we use coils plus stenting, but we still think clipping is better because this kind of treatment is very simple. If it's a big or giant M1, M2 superior trunk aneurysm with important perforators, sometimes if the patient, if the aneurysm was partially thrombosed or with calcification, we use flow diverters. So this is the stent. This is a very irregular shape aneurysm. So we use coils plus stenting. This is a partially recurrent M1 segment aneurysm. So we use Elvis stent plus coiling again. So this is the final result. Long-term follow-up is very good. This is a multiple aneurysm. You can see we can find the 5 aneurysms in very short segment. So this kind of patient, we use only 1 flow diverter combined distal coiling. So the final result is very good. For vertebral basilar trunk or PCA pica proximal segment, all can be treated by coiling and stenting. Stenting, because the straight of the basilar trunk, the stenting is very easy. Some pica aneurysm, especially the distal one, clipping is better. In some giant fusiform basilar trunk aneurysm, flow diverter is the only treatment. This is the moya with basilar tip aneurysm. You can see we use the Y-shape stenting plus coiling. So this is a pica aneurysm and the PCA giant aneurysm. I just put 3 coils at the proximal part of the aneurysm dome. So the patient is totally cured. This is a vertebral aneurysm, basilar trunk aneurysm. Flow diverters, we use a lot of flow diverters now more and more frequently. Like this very giant cavernous segment aneurysm. This is a hemodynamic change of the flow diverter. So this is some cases for the treatment of flow
fluid diverters. You can see the final result was very good. And now we have more than 100 experience, around 150 aneurysm use fluid diverters. And this is the final result, the DSA follow-up. You can see the final result was quite encouragement. But fluid diverter also have some complications, small infections without symptoms in 10 cases, or ICA chronic occlusion without symptoms in one patient. Subarachnoid hemorrhage at the same day of the treatment, in 2 cases, 1 died. And the intracranial hemorrhage in 4 cases, small without sequelae, 2 patients, and 1 died of big hemorrhage at 7 days after the surgery. 1 has paralysis after craniotomy. So this is the example for bleeding. You can see finally we remove the hematoma and the patient still got some complications. This is a bypass combined for the traditional bypass technique in treating the giant and complex aneurysms. Before the treatment, we should estimate the natural collateral blood flow, guarantee the enough blood flow replacement from no need of a bypass to STA, double bypass, to radio artery graft. Sometimes we also use STA combined radio artery graft. Sometimes even high blood flow, we use saphenous vein. So this is examples. You can see this is a giant aneurysm of ICA. They tried to use fluid diverter, but it failed. So I use the temporal, the bypass of radio distal STA MCA double bypass. Then use a progressive clip. This is designed by myself. Yeah. Sorry, it's Can you hear me? Is it okay? Wait a minute.稍等，稍等，你们不要讲话了啊！不要讲话了。
So this is a progressive clip. So after 7 days, we totally occluded the ICA, and then we do the bypass. You can see, then we redo the DSA. You can see the double bypass was all patent, and the MCA was replaced by the bypass of STA. This is the first two, type 2 ICA aneurysm, no collateral from ACAM and PCAM. So the blood flow replacement should cover the MCA and ACA territory. For this kind of patient, I use the saphenous vein to replace the whole hemisphere's blood flow. This is a type 3 ICA aneurysm, poor collateral from A1 and PCAM. So the blood flow should cover MCA territory. So this patient is a female, so we use radial artery to do the middle flow bypass. You can see the radial artery replaced the whole MCA territory. So this is the intraoperative video. You see the bypass was very patent, and this is ECA to radial artery anastomose. Type 4 ICA aneurysm, the patient got good ACAM and the radial right A1, poor PCAM. The blue occlusion test, 30 minutes is positive. So we still need the bypass to cover the partial MCA territory. This is a young boy, so his STA was quite big. So I use a double bypass of STA to MCA, then combined with the traditional progressive occlusion of the ICA. You can see the double bypass was all patent, and finally we occluded the ICA. This is a type 5 ICA aneurysm with a cavernous sinus syndrome. Blue occlusion test was negative, and the CT perfusion was also good, but enhanced BOT, which means blood pressure decreased to 30%, was positive, so still need a bypass. I use STA to MCA double bypass, combine ICA coiling immediately. You can see after the occlusion of ICA, the STA bypass was enlarged immediately. The bypass for MCA aneurysms combined with the proximal direct occlusion of MCA, or distal occlusion of MCA, or trapping of the MCA aneurysm. The purpose is decrease the pressure of the aneurysm's wall and keeps blood flow in perforators, keeps the blood flow of distal parent artery, and we need to protect the bypass. This is a MEPS and the intraoperative SCP monitoring is very necessary. So this is a strategy to MCA aneurysm. We published to the World Neurosurgery 3 years ago. So my personal principle is a surgical plan as simple as possible, bypass time as fast as possible, number of the stomos as few as possible. So if the patient is normal, is male, normally 2 STA MCA bypass are enough to replace the MCA network. You can see this is a double bypass of STA MCA. So it can replace the whole MCA territory immediately. This is a single STA. This is a type 1 distal ICA to M1 segment. We should replace the whole MCA blood flow and protection the perforators. So I do the radial artery bypass.
So this is a M1 long segment giant aneurysm. I use proximal occlusion combined the distal bypass. Type 2, unruptured M1 aneurysm with thick wall. So this kind of patient, we can do the double bypass of the basal and superior and inferior trunk of MCA combined with the distal occlusion. So this is a distal double bypass combined with distal occlusion. Just after 1 week, you can see the aneurysm gone and the double bypass was all patent. Type 3, M2 MCA superior trunk giant aneurysm. You can see finally I reshaped the vessel cavity perfectly, but it needs a lot of time. So I did the protective bypass at first, then shaping the vessel cavity. This is type 4 aneurysm resection and in situ anastomosis of M2. You can see the superior trunk was long enough, so I have the enough space to resect the aneurysm and made the distal and the proximal part anastomosis in situ. This is the proximal clipping combined with distal bypass. We also can have you nowadays we have hybrid neurosurgical room and we can use hybrid treatment. So this is a hybrid treatment bypass combined with a proximal coiling. So this is the giant M1 to M2 segment aneurysm. It involved a lot of perforators. So finally, I use a proximal bypass. Sorry. So you can see the bypass with all patent. And the perforators was protected very well. At the same time, the aneurysm was totally coiled. This is a giant PECA aneurysm. You can see I just put a temporal clip to distal clip the aneurysm because the patient this aneurysm dome have a lot of very fatal perforators. So after temporal clips of the distal part of the PECA, you can see the MEP and the SCP was very stable. And after 6 months follow-up, you can see the aneurysm was totally cured and there's no any aneurysm in the CTA. So this is a patient himself. You can see there's no any complications. Now we also have for some special patients, if the patient's arm was quite short and it's too short for the graft, for the radial artery, we can use the right GEA as a donor artery or graft artery. So this is a RGEA. Actually, the length is longer than the radial artery. So we can use as a graft one. So this is an example case. You can see the double bypass of STA and the right EGA was all patent. The patient was totally cured. So this is my conclusion, take-home messages. Neurosurgeons should know the advantage of interventional treatments, and the hybrid neurosurgeon can give the best treatment for different aneurysms. Giant or complex aneurysms still need bypass, and we can create a new hybrid treatments for complex aneurysms. Thank you. So next year, around November, we will host the ACNS Congress in Shanghai in our department. So you are welcome to visit us next year. Thank you again. Yeah, Professor,
We hope we'll be there all together. And thank you for this great talk. You are really a master in vascular neurosurgery in the world. It's a pleasure to have you near us. We hope, as I told you before, to bring you to Brazil, Marcelo, to Brasilia, to many centers here in one tour, maybe in 2023. Marcelo, he's from Brasilia, the capital of our state, and he's master also in vascular neurosurgery. He has a center of aneurysm in Brasilia, and he was invited here to talk about his impressions of the talk of Dr. Sérgio and the talk of Professor Binchu. Marcelo, pessoal, ele vai falar agora, Marcelo, que você pode nos escutar? Estou escutando. Ok. E ele é coordenador do Centro de Aneurisma lá de Brasília, tem experiência nessa parte vascular, mais na parte de microneurosurgery, né? E a sua impressão, Marcelo, você como experiente, né, e falar um pouco da sua impressão, tanto da filosofia do professor Sérgio, como da aula do professor Binchu. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a presença, né, de poder compartilhar aqui com os colegas, né, uma satisfação enorme, e parabenizar você pelo evento e pelo centro que vocês estão criando aí. Isso vai ser de uma importância muito grande para a região, né, e vem enriquecer o Brasil como um todo. A gente vem somar a experiência de várias regiões, inclusive para poder criar uma tendência, né? Igual cada país tem um tipo de neurocirurgia, tem um tipo de necessidade, cada região por si só tem a sua necessidade. É interessante a gente poder interagir nisso aí e discutir qual que seria realmente as melhores tendências, né? Eu, na questão da aula do Sérgio, eu achei muito interessante o ponto de vista filosófico que ele aplicou, porque realmente a gente vê hoje em dia, né, uma tendência das pessoas quererem organizar realmente artigos que venham a favorecer determinados tipos de conveniência. Então, a gente tem sempre que ser cético quanto inclusive, a organização desses artigos, né? E a gente vê na prática diária que muitas dessas apresentações de artigos, né, de resultados, né, chega a impressionar de certa forma, mas sempre pode existir aquele erro, né, aquele erro que deixou de colocar aquilo, deixou de fazer aquilo, existe alguma tendência de conveniência, enfim. Eu gostei muito do ponto de vista que ele colocou. Eu achei que foi muito conveniente para o momento que estamos vivendo, né, onde existe realmente uma tendência muito grande de migrar para uma subespecialidade ou outra, de acordo com às vezes até com momentos financeiros. Isso eu acho que é uma situação que tem que ser questionada e ser realmente equalizada aqui dentro dessa discussão. Eu venho de uma escola de microcirurgia vascular, né, eu tive a minha formação toda na microcirurgia vascular, e desde a minha época de tratamento de microcirurgia vascular, na minha formação na Alemanha, a gente já tratava algumas complicações da endovascular. Não que a nossa microcirurgia não tenha, lógico que tem, e é exatamente dentro disso que a gente tem que pesar, não só o que é uma evidência específica, uma coisa geral, mas para cada paciente pesar o que seria aquela evidência para ele e naquele momento dele, né? Acho que as evidências científicas, elas são realmente como balizadores, né, para nós no mundo todo, né? Lógico que aqui em Brasília nós temos um contexto diferente da Paraíba e de São Paulo, e o interessante é termos a responsabilidade, né, e sermos críticos, céticos, realistas, e trabalharmos os nossos pacientes dentro daquilo que a gente vê o que é melhor de resultado para a nossa região, e dentro que a gente pode fazer dentro do nosso contexto. Então, eu tiro essa filosofia do Sérgio para trazer como uma perspectiva realmente realista, né, na avaliação de cada caso de forma individual, e usando todas essas evidências e todas essas tendências como balizador, né, mas de uma forma responsável para apoiar a decisão de que for escolhido para esse paciente. Inclusive, a própria vontade do paciente tem que ser envolvida dentro desse contexto, né, para a gente poder harmonizar tudo isso aí, e realmente, tanto do ponto de vista filosófico, como do ponto de vista científico e espiritual, está tudo harmonizado. Eu acho que isso aí é o que eu tirei de positivo, né?
da aula do Sérgio, pelo menos para mim, enfim. E na aula do professor Binchu, assim, é excepcional a estrutura, né, que ele tem ali e toda essa magnitude, né, de poder fazer vários tipos de procedimento para vários casos. Isso é muito interessante e eu gosto muito dessa ideia de harmonizar os tratamentos na terapia híbrida, né? Eu acho isso muito válido, né? Mas é muito interessante que haja, logicamente, uma harmonização entre os elementos da equipe, né, que compõem tanto a parte endovascular quanto microcirurgia. Eu, particularmente, quando eu vim para Brasília, né, eu cheguei em Brasília em 2014, eu vi uma avalanche de endovascular para tudo. Então, o professor Ronaldo, que era uma referência de microcirurgia vascular, ele tinha aposentado, então a microcirurgia vascular praticamente tinha sido extinta aqui dentro da neurocirurgia brasiliense. Então, isso ficava só com os casos muito restritos e não sob tutela de subespecialistas, né, de microcirurgiões vasculares mesmo. Então, eu visualizei a necessidade da gente ter um centro de referência em microcirurgia vascular, né, que venha integrar com a parte endovascular as decisões do que seria melhor para esses pacientes, né? E, logicamente, ter um contraponto para tratar, inclusive, as complicações que eu vi, né, logicamente, das hiperindicações das terapias intervencionistas. Então, nós criamos esse centro, nós organizamos, eu consegui trazer o professor Ronaldo, né, justamente para a gente poder conseguir fazer uma elaboração de um centro de referência com uma magnitude maior, logicamente começando do zero, né? E hoje nós conseguimos aqui um grupo de microcirurgiões vasculares para poder trabalhar dentro de um contexto geral, né? Juntamente com o pessoal da endovascular. Então eu tenho o Ronaldo Pereira, tenho o Dr. Fábio Pontes, que é uma excelente microcirurgião vascular, uma formação excelente em São Paulo também, a doutora Mônica, que mexe mais com a parte de neurocirurgia vascular para crianças, né? E eu tenho também o Dr. Diogo Pinheiro, que faz a parte de radiocirurgia, né? A escolha do grupo de endovasculares vai de acordo, como existe aqui na nossa região uma peculiaridade própria da região, né? De que existe algumas urgências que vão para um lado e os outros pacientes privados vão para os outros hospitais de acordo com a possibilidade do convênio. Eu criei uma central, né, onde a pessoa liga de acordo com a possibilidade do convênio e do hospital, a nossa equipe é mobilizada para aquele centro, e ali a gente discute o caso, também com os centros internacionais e com os nossos colegas multidisciplinares dentro da área da vascular, inclusive os neurologistas, né, para optar para melhor tratamento para o paciente, logicamente dentro da possibilidade dele, de convênio e de hospitalização. Então, dentro da nossa região aqui, é o que a gente consegue fazer para poder continuar viva a escola da microcirurgia, né? Então, desde 2014 nós estamos aqui e estamos tentando implementar uma situação parecida com que essa aqui, logicamente, dentro de um modelo bem menor, né, do que é proposto pelo professor Binchu. Mas isso eu vejo que seria mais a longo prazo. Inclusive, nós começamos agora com o nosso primeiro bypass aqui, então eu espero que dentro de alguns anos, se realmente a gente conseguir consolidar a nossa ideia, a gente venha fazer um centro de referência importante aqui dentro de Brasília. Logicamente, com essa integração híbrida que eu vejo que é realmente importante para os pacientes. Estou ouvindo nada. Alô? Estou escutando. Obrigado, realmente é uma opinião assim muito cética e verdadeira, né? Eu acho que, na verdade, nenhuma técnica é melhor do que a outra, são para se complementar, né? Cada região tem suas peculiaridades, o ideal é você estar num centro completo, né? Mas a gente trabalha com o que nós temos e, como eu disse, há 40 anos vai se resolvendo os problemas do paciente e incorporando as inovações que surgem. Eu queria agradecer o pessoal da vascular, o Sérgio Oliveira, não sei se está aí, já começou a cirurgia. Professor Binchu também, thank you for helping us in this meeting. Okay. Have a nice day for everyone. E agora nós iremos para o bloco de imagens, inovações em neurocirurgia,
nós iremos convidar o professor Abuzer Bungo. Ok, Abuzer? I couldn't share my screen. Can you let me share? Yes. Wait a moment, please. Sérgio, você quer complementar alguma coisa enquanto a gente possa ver? Professor Bichu, want to talk a little bit more? Feel free, have some minutes. Marcos, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar com vocês, enfim, nesse momento importante. Espero um dia poder visitar e conhecer Campina Grande, o maior São João, né? Obrigado, viu? Um abraço. Ok, um abraço, bom dia de trabalho. Abuzer Bungo é neurocirurgião do Hospital University, Bucking Royal Research and Training Hospital. A peculiaridade é que é o hospital do professor Yazardil e coordena um laboratório lá de microneurocirurgia e também do professor Touré. É um exímio anatomista, que a gente vai ver, na verdade, é um artista. Suas peças anatômicas são muito bonitas, realmente. So, Professor Bungo, you can begin your talk. Welcome to Brazil, Paraíba, Campina Grande, which is our city here. Thank you. Hi, I'm from Turkey. Thank you very much for inviting me in this meeting. Today, I will talk about the innovation in neuroimaging in brain surgery, and I will talk about the intraoperative MRI and tractography. I have no conflict of interest, and I worked in the University and Acıbadem University. In literature, there are recommendations about using functional MRI, diffusion transfer imaging, and intraoperative MRI. If they are using intraoperative MRI. In recent studies shows intraoperative MRI provides macro extravasation, resection, whatever the type of glioma and the location. Also, macroadenomas, intraoperative MRI benefit. Also, you should see this line after intraoperative MRI. An additional resection required even if microsurgical or endoscopic surgery. Also, in glioblastoma surgery, it has benefits. And in all transfemoral pituitary adenoma surgery, do we need intraoperative MRI? And this study from Turkey, if there is a supracellular and paracellular extension or carinosis invasion, we need to use intraoperative MRI. Also, it is better to show residual disease for 20-hour MRI. But it is difficult to show ischemic lesions in intraoperative MRI. Because of this, it is recommended to additional diffusion weighting after intraoperative MRI. Also, in low-grade and high-grade gliomas, using intraoperative MRI have benefits. And if you combine in anything with intraoperative MRI, like ultrasound or awake craniotomy, better. And navigation systems
in the operation, opening door and other things, position, in position, it can be shift. And in Yeditepe University, I'm working with the professor too, and we use intraoperative MRI, and it is an illustrative case. Firstly, preoperatively, we must know its relation with the arteries, and you can see the circular streaks and the corticospinal tract. It is located in the posterior to the lesion, and the lesion is located to the globus pallidus. And our special desk for the intraoperative MRI. And after MRI, if we don't have any residue, the operation will end after closing. And another neuroimaging technique will help us preoperative the tractography. You know, a complex white matter tracts located below the cortex. We know some areas, Broca, Wernicke areas, primary auditory, and motor areas, but now we know there is no non-eloquent area in the brain, and there are some preoperative techniques like functional MRI, tractography, and also you can use mapping intraoperatively. And recent studies shows white matter tractography is valuable tool in modern surgery like gliomas, and also using in temporal lobectomy. Also in DBS surgery, you can use the tractography. For example, we can use the dental-thalamic tract, spinothalamic tract, or medial forebrain bundle. You can show these tracts on the tractography, and you can use as a target in DBS surgery. And also in vestibular schwannoma surgery, if you want to know the location of the facial nerve, you can use tractography, and it has benefits. And also, it's very important tool in brainstem lesion surgery. And there are some disadvantages. For example, crossing fiber visualization, also edema, and the tractography is not well objective things, and it has shown variability from different people. And you must know some acronyms about the tractography. Most of the people use DCI and the DTI. For example, edema can affect the tractography, but some algorithm can be used to avoid. Also, for example, in the same patients may reveal variable depiction of the same tracts. And you can see it is correlated with the direct stimulation mapping. And in the literature, you can find it has benefits about the resection of the tumors. And you can use connectomic and relationship with the tumor. And recent study from Kassam,
they use not only into MRI, also CTA and the C in skull-based tractograph, in skull-based surgery. They combine all of these tools, and they want to show the relation with the optic chiasm and the optic nerve with the tumor. And after describing the relationship, they decide how to approach this tumor. But before that, I say, what happens when different groups dissect the same bundles? You can see it shows variability in all ways, but it is the unique method which we can see the tracks operatively. This is the from our laboratory. You can see the arcuate and the fronto-occipital fascicle from the same data. And what we use in the laboratory, we will using fiber track dissection and show the related white matter tracks with approach, and we try to describe in these studies. For example, we studied in some deep brain stimulation types at hypothalamus, thalamic tract, and also we use specific approach like for lateral amygdala hippocampectomy or lateral transtemporal choroidal fissure approach. And we described the related white matter tracks with different approach. And there are some examples from our cases. Everybody use these approach and callosotomy because it is the only callosal fibers injured in this approach. For example, there is a arterial meningioma. We use supratemporal sulcus approach, but even if you use the sulcus, if you approach from laterally, you can use these visual field defects. Because of this, we start to use the medial approach to remove these lesions like these arterial lesions. We always use posterior interhemispheric transperitoneous or transparietal occipital fissure approach. Even it is a large and also another approaches like AVMs. For example, when newly published articles about the posterior interhemispheric transparietal occipital fissure approach, we are using these fissure to reach the atrium to remove lesions. You can see we open the fissure and which lesion only disturb some fibers of the callosal fibers, preserving optic radiation. And another study to use medial frontal and parietal regions, we are using the single approach. You can see some example of these approaches. And as Marcos said, I'm working with Professor Mundo and the Professor Rashagin. We have fellows from all around the world. You can see a small video of from our laboratory. And
we have a medical educator in our lab. As you know, I'm one of the former fellows of Hospital, and I'm trying to continue his legacy, and I want to thank my fellows who were Yashagin and Professor. I couldn't meet with Rafael Holanda, but I feel his legacy. Also, Ahmed was my first fellow, and we lost him last year because of the COVID. Thank you for listening. If you have any question, I can answer. Can you hear me? Yes. Okay. Thank you for the talk, and I know your department is really organized and high quality ones. And what do you think before interop MRI and now? You see better results? Because it takes a little bit time to perform the exam, you know? I have some problems about hearing you. What? Do you have an interop MRI in your hospital, in the EduTech? I couldn't hear you, sorry. How long do you have the interop MRI in the EduTech hospital? Yes, we have intraoperative only one MRI in Yeditepe, but we can use it in 2 operation room. And we have for every cases, do you do intraop MRI? Every cases? Almost every cases we are using intraoperative MRI because, as I said in my presentation, it is better to show residual volume, residual tumor if you take MRI in 21 hours, because of most of the cases we are using intraoperative MRI. Only some cases, because we couldn't use intraoperative MRI in semi-sitting position. If we need to use semi-sitting position, we couldn't use intraoperative MRI. So thank you, Professor Abuza. I hope someday you can come to Brazil, as you have always the invitation for that. Okay. Thank you. Have a nice day, and thank you for coming again. Okay. And now I want to invite Aida. Aida, are you there? I'm on mute. Hi. Can you hear me, Dr. Wagner? Yes, perfect. Great. I can share wait a moment. I'll introduce you. Aida é estudante de medicina, mas já está praticamente formada em Londres, da escola do Royal College of London, colégio real lá de medicina. Já esteve aqui com a gente em Campina Grande, no evento da caravana. Então, ela é praticamente Brazilian citizen, Campina Grande citizen. E ela é muito assim, interessada em inovações, essa parte de robótica. Eu acho que as gerações mais novas, né, vão começar a trabalhar isso. Para a gente era uma coisa impossível, hoje já é uma realidade. A gente imagina que nos próximas décadas, nos próximos anos, isso cada vez mais vai se tornar uma rotina nossa, né? Como a estereotaxia antes era uma coisa difícil, hoje já acontece. Então, vai ser incorporado a parte de robótica, né? Os mais novos hoje já tem robótica nas suas escolas, então a tendência vai ser essa
maneira híbrida de tratar os pacientes, né? So Aida, is it okay? Can you share your screen, please? Yeah, I'm going to share my screen. It says that I can't share my screen. Wait. We'll begin to do it now. Para my quotes. Very good. Can you try again, Aida, to ask the invitation? Aida, can you try again the invitation? Should be able to share now, I think. So, can you see my screen now? Yeah, it's okay. Okay. So, good afternoon, everyone. I'm Aida. I'm a medical student, final year actually, or finished medical school in London, and I'm grateful to have the opportunity to talk today at this event. So I'm going to talk to you about a few innovations in neurosurgery, starting from robotics and then surgical simulations, which are increasingly common nowadays for training purposes. So, oh, why it's not going? So the first robot for surgery was basically introduced in Vancouver in 1983. It was the heart robot for orthopedic surgery. Then later on, we had a surgical scrub nurse, which was a voice control robot, and then a medical robotic arm. And eventually in 1985, we had a programmable universal machine for assembly, which was a robotic arm that was able to place a needle for a biopsy under CT guidelines. So in 1985, we had the first robot for neurosurgery. This robot was used to place a needle for a biopsy, and it was a surgeon inputted X-ray coordinates on a probe based on a pre-op imaging of the intracranial lesion, and then the robot would carry out the operation on the direction given by the surgeon. So this was the first robot we had in neurosurgery. Later on in 1993, we had the MKM, which was a robotic arm that was able to hold tools. So again, like a scrub nurse. And was used for frontal skull-based surgery, and this is the robot. In 1995, we had the Georgie, which was a microscope head attached to an industrial robotic arm, and it was directed by joystick. So it was also able to give force feedback. So people holding the joystick were able to see and feel how much force they were applying to the tissue thanks to haptic feedback. In 1987, we had the Neuromate, which was utilized first time in California for stereotactic brain surgery, and it became FDA approved. It was the first FDA approved neuro robot. It was the first commercially available robot, and it was used for pre-op imaging and passive robotic arm to prone. And it was prone to errors at the time. Obviously, it was a new device and it had never been tested before, so it was quite prone to errors. In 1991, in Geneva, in Switzerland, we had Minerva, which was the first to prove the robot to provide guided image guidance in real time. But it was discontinued in 1993 due to safety problems. In 1995, we had the RAMS, which was the first MRI-compatible robot, and it's similar to modern robots. And then the steady hand system in Johns Hopkins in Baltimore, which was never actually used in clinical application. It was just a model ideated and created, but never used in clinical practice.
In the early 2000s, we had the Neurorobot, which was the first to perform tele-controlled endoscopic surgery for tumor resection. So the surgeon was not in the operating room, the surgeon was somewhere else, and it was controlling the robot remotely to do the surgery, which is quite cool. And then we had the spine assist robot in Israel, which was the first FDA-approved robot for spine surgery, and again was image guided and was able to place the screws for spine surgery. So this was just an overview of the various robots used in neurosurgery. And yeah, the IM-RICE was the first MRI compatible one that we spoke about, and it was able to place electrodes for DBS surgery and epilepsy. And then the MedTech Rosa was also able to do the same, but it never again went into clinical practice widely. So when we compare humans and robots, we can see that obviously robots have good geometric accuracy, they are stable, and they can be designed for a wide range of scales, and they can be sterilized very easily. They are resistant to radiation and infection, and they can use diverse sensors for chemical sensors, force sensors, acoustic sensors, etc. However, they lack the clinical judgment that a surgeon will have. They have limited dexterity and hand-eye coordination, so they need to be supervised. They can only perform very simple procedures, and they're quite expensive, and they're not very easily available in low resource country, and they are difficult to construct and move around and handle. Here again, we have a brief comparison between human operator and robotic operator. And again, we can see that the robot can operate with great precision. However, they need a constant supervision by humans because they lack that decision-making skill that is essential to a clinician. Another very important innovation in neurosurgery is virtual reality, which is basically a computer-generated 3D environment for real-time interactivity between the operator and the system. It offers a spatial orientation in which robotic manipulators and human operators can both act at the same time, and normally the human operator is wearing a Google Glass or HoloLenses so that they can have that perception of the fake reality in which they find themselves to be. And again, they can receive haptic feedback, and it can really sort of recreate the real environment for surgery. Virtual reality has been used for stereotactic brain surgery training, for intraoperative fluoroscopy, and also for positioning of transcranial magnet simulators. So virtual reality has some advantages. So it combines anatomical, metabolical, and functional data from different sources. It replicates human touch, so it replicates haptic feedback through force, vibration, motions, temperature, stiffness. So when you're holding a virtual reality device, you can feel whether what you're touching is hard or soft or easily movable or whatever. It allows microsurgical simulation. It has increased precision and accuracy, and it allows telesurgery to be performed. So the surgeon is in one place and can manipulate and sort of coordinate the surgery that is happening in other places. Disadvantage-wise, again, very expensive. Modeling of human tissue, it's quite difficult, and haptic refresh speed must be at least 500 Hertz or 2 milliseconds for the surgeon to receive feedback continuously. So if there is a delay, obviously it's too late to prevent an error. So modern neurosurgical robots normally are just a robotic arm. They have feedback sensors, normally haptic sensors that inform the surgeon about the consistency of the object that they're touching, of the tumor or the vascular region or whatever, or the bone. They have a controller and an effector. So the controller is the robotic arm and uses tools such as a probe or an endoscope or a retractor. And the tool is manipulated with 6 degrees of freedom. They are wireless. They have a data processing center, which allows to sort of track if there was a progress in the surgeon's skill, if the surgeon became quicker, if he diminished blood loss or whatever. And the surgeon moves the instrument with a remote control, and
allowing direct telemanipulator or computer control. So this is a brief overview of a very simple VR system structure. You can see that there are participants, there are displays, there are sensors, and there is a virtual body, and then there is a physical model that the virtual body is recreating. So the behavior and sensory transducing subsystem converts natural behavior into digital information and digital information into physical consequences. The virtual toolkit subsystem coordinates display and computational hardware and software function and resources and the world model. So that's where the whole sort of translation happens between the virtual reality and the actual environment. And the computational subsystem, which is basically the operating system and the hardware, which customize the VR software to a particular machine architecture. So the presence is the impression of being within the virtual environment. The participant inclusion is the boundary between the software model of the participant and the virtual environment. Touch simulation is basically what we've talked about before, is the haptic touch sensation is simulated by calculating forces applied to a cut, a punctured tissue via force feedback loop. So you can, when you're holding the instrument, if this is my robotic arm or this is the instrument I'm holding, I can feel exactly if the object in the virtual reality model is hard or soft or malleable or, bendable or whatever. And that can be provided by wearing gloves or joystick with haptic sensors. This is, again, a very simple diagram of the force feedback loop provided by the robot. So there is a motion. The motion is detected by the sensor, which also detects the information about the position and then transmits the data to the sort of human side of it. The surgeon hand moves the end effector, so causing the device to rely its position by a sensor to a computer running a VR simulation. And the haptic device driver part plugs into a 500 millihertz standard graphic card and a regular There are different types of manipulators. So the surgeon performs the surgery or the movements using remote manipulators while the robotic arm carries out those movements by the end effector. And this is how telesurgery is performed. So we've already talked about this and the work simulation. I think another innovation that I wanted to touch on was the simulation in neurosurgery. So simulations is basically recreating that exact operation prior to it happening so that the surgeon can practice, can have more confidence and can see what to expect during the actual surgery. So in simulation, there is an electronic screen that provides a surgery-like environment, including a 3D surgical scenario, as you can see here. The user it's provided with instruments with adjustable forces, and again, a suction, a catheterization, a probe, whatever that is. The simulator calculates and displays in real time the deformation of the brain tissue in accordance to the forces applied and provides feedback, again, haptic feedback to the user. And it can also store data to sort of provide trend of the user progress or the user practice over time. So the three most commonly used simulators in neurosurgery are NeuroTouch, which is a simulator with a touch and arthromentor. So it allows to place different performance variables to generate data based on specific tasks. For example, time to completion, blood loss, forces applied. This can all be regulated before starting the simulation, so you can then measure how good the surgeon is at doing that. And it was validated by Azar Nush et al. As performance enhancing for brain tumor surgery among inexperienced practitioners. The second one is the Surgical Planning SRP, Surgical Navigation Advanced Platform, which allows to upload CT and MRI images for patient-specific practice. And this was FDA approved, and it's currently used for vascular and skull-based surgery practice.
And then lastly, immersive touch simulator, which is a system that again allows you to upload a CT and MRI images a priori and again simulate the patient's specific surgical field and improve its accuracy and confidence. Again, it's been a validated model. I think I'm missing this. Oh, no, sorry. In London, we've recently opened a new simulation center at the National Hospital for Neurology and Neurosurgery at Queen Square, where we offer our trainees an opportunity to practice and improve their skills by these simulation models. So the models we are using are from the company Upsurgeon, which is an Italian company based in Milan. They've received wide media coverage in the past couple of months. They've been to more than 40 countries. I'm sure you've heard about them. You can download their app on the App Store. So it's able to simulate many ENT and neurosurgery procedures. It's mostly used for skills training. These models are being validated by researchers at Queen Square. And when we talk about validating a model, we are strictly talking about three things. So face validity, so whether the test appears at face value to measure what it claims to. So if I want a model that is able to measure the surgeon's speed, I need to make sure that that model is able to do so. Or if I want to measure the surgeon's, the number of steps a surgeon is taking to perform a procedure, I want to make sure that that model is able to measure that. Then the content validity, which is the extent to which the items on a test are fairly representative of the entire domain that test seeks to measure. So, for example, if I again want to measure the surgeon's accuracy, I need to make sure that whatever model I'm using is able to do so. The construct validity, which is the extent to which the measure behaves in a way consistent with theoretical hypothesis and represents how well scores on the instruments are indicative of the theoretical construct. So once these three boxes are ticked, we can then say that this model has been validated for this procedure, and therefore it can be used as a training model. So in terms of future directions, we are moving towards a world where there will be ambidextrous robots. There will be more degree of freedom in terms of movements the robots can do, not the 6 degree we've talked about before. They will have kinesthetic feedback, so haptic feedback, force feedback, and all sort of basically touch feedback possible. There will be a more user-friendly interface so that people can easily understand how to be used, and they will integrate artificial intelligence and nanotechnology to provide feedback about the surgeon performance. Thank you so much. I'm happy to take any questions if there are any. I'm sorry if there was a lot to cover, but I wanted to say as much as possible in 20 minutes. So I'm not sure if it was useful, but I hope it was. Is it you use in every department? Do they have robotic equipment there? In the Queen Square, yes, they have some robot for endoscopic surgery. And we are now, I think they will probably buy some more for maybe spine surgery, but they're always supervised by the surgeon. Never something has been performed, completely robotic. But it's the most specialty that use robotic nowadays, general surgeons. Sorry, I couldn't hear you very well. What most use in daily practice is general surgeons? I think mostly urology surgeon use it. Urologists use it in the UK a lot. So the urology surgeon use the Da Vinci robot quite a lot. Neurosurgeon, not so much. It's mostly urologists in the UK. Okay. So thank you for the participation. We hope to have you in Brazil again soon. Thank you. I very much look forward to joining. Yeah, unfortunately we lose Dr. Rafael, but now with this homage to him to continue with the work. Thank you. Thank you so much, Dr. Wagner, and thanks everybody for the opportunity. Merry Christmas. Thank you. Very awesome. Thank you. E agora nós vamos para o bloco de coluna, confere?
Agora vai ser a parte presencial. E queria convidar aqui para fazer parte do PPR, Luciano. Uhum. Está no centro cirúrgico. A gente vai fazer uma pausa agora, o pessoal que está online, fazendo uma pausa de adaptação para o evento presencial. Em breve estaremos continuando a transmissão. Obrigado. Quando eu passei no vestibular, antes de iniciar as aulas, eu já comecei a acompanhar Rafael, entrando em cirurgia com ele. Isso foi bastante para termos um vínculo de maior do que irmandade, sim, uma paternidade. Eu fui praticamente criado com Rafael em todos os sentidos. Aproveitei o máximo de tudo que ele pôde passar e, infelizmente, ele não está aqui em corpo presente, mas espiritualmente ele continua comandando o nosso destino. Nós vamos seguir em frente, porque o serviço só tem a engrandecer a nossa cidade, o nosso estado e o nosso Nordeste. Graças a Deus. Então é isso, é um relato, né, desse momento que a gente passa aqui, de homenagem, né? E a gente agradece a presença de vocês, né, estudantes, que é o que dá força para a gente, para fazer esses eventos. Vocês estão aqui. À tarde também, vocês convidarem os seus amigos também para vir, eu acho que é um momento massa, imperdível, né, praticamente. Então, o PR vai assumir agora e vai continuar o evento presencial. Depois do coffee break, ele vai assumir. Então, um intervalo breve, tá ok. Então, vamos lá, um abraço.
Olha aí, doutor José. Oi. Você. Tudo bem. Tá. Bom dia. Mulher, você está com tá? Como está marcado, eu tenho acesso, né? As letras. Essa daqui a pouco vai ter a alta. Você momento depois da aula. Depois vai
esse período. Aí deixei na lavanderia para lavar. E aquele áudio que tava aparecendo ali? É o que eu tô aberto. Tá bem legal mesmo. Ó, tira uma foto aí pra... Olha. É o seu, do Zoom? Tá aberto? Tem algum Zoom lá? Não, meu não. Não tá no Zoom. Aí, vamos lá, vamos tirar. Cirurgião, trabalho em Recife. Antes de tudo, agradecer a receptividade que eu tive por todos. Ontem tivemos a oportunidade de operar um caso e foi muito interessante. Um caso interessante e a interação foi muito interessante. Eu acho que foi muito bom. E a gente vai falar um pouquinho sobre. Me pediu para falar sobre técnicas de fusão anterolaterais. Vou fazer basicamente um overview, é muita coisa para a gente estar falando uma aula só. Vou tentar pontuar o mais rápido assim, sobre alguns pontos interessantes. Tentar, estou vendo que na plateia tem gente mais jovem, tem estudantes, então a gente vai seguir Bem, vamos lá. Então, vamos falar sobre técnicas anterolaterais de abordagem à coluna. Vamos falar do ALIF, né? O LL-LIF, que seria o lateral, o ALIF, que seria o oblíquo. Esse é o grupo que eu trabalho, no Hospital da Restauração. Vamos estar passando os slides agora. Foi demais agora. Então a gente, hoje em dia, a gente fica até em dúvida do que fazer com o paciente em determinadas situações, porque a gente tem muita oportunidade, tem muita opção do que fazer. Então a gente tem as abordagens anteriores, que é o anterior lombar interbody fusion, que é o ALIF, o PIF, que seria o posterior, o TLIF, que seria transforaminal, o lateral, ou oblíquo. Então, são várias opções que a gente tem hoje em dia. Então, às vezes, a gente fica em dúvida do que a gente vai fazer com determinados pacientes, por conta da quantidade de opção que a gente tem no mercado de implantes e diversas abordagens que nós temos. E por que fazer fusão? Por que perder tempo colocando um cage na coluna? O que a gente vai ganhar com isso? A gente vai perder tempo, o paciente vai... O que ele vai ganhar? O paciente vai ganhar com isso. Então, se a gente põe um cage, a gente aumenta a taxa de fusão. A gente
preserva ou restaura a altura discal e, consequentemente, consegue realizar a descompressão indireta. Pode utilizar esses queijos como modificadores do alinhamento sagital. E ele biomecanicamente muito superior comparado às fusões posterolaterais, onde a gente só usa parafuso. Ele estabiliza as 3 colunas e ele é um ambiente muito melhor mais propício para fusão, como a gente já tinha dito. Então, essas técnicas que chegaram, elas vão agregar nesses valores aqui. Então, consequentemente, você vai diminuir a chance de pseudartrose, né? E você vai ter uma fusão correta, então você vai melhorar o seu resultado. Pode passar, tem horas que o Inter não está passando aqui. Ele está meio seletivo. Então, aqui só demonstrando, esses queijos eles são mais largos, eles são queijo de Alife, o protótipo de queijo de Alife. Eles têm várias cavidades bem maiores que um queijo normal e a gente pode pôr enxerto. Então, isso vai facilitar bastante as áreas de fusão. As técnicas posteriores, tanto o cliff como o triliff, eles vão ter uma área de superfície muito menor. E o triliff, especificamente, o cliff, eles estão numa área, ficam geralmente numa área mais central, onde é uma área menos rígida, então uma área mais que ela pode ceder mais fácil, e esse queijo ele pode ser meio que incorporado, fazer um subside no corpo vertebral. Essas outras técnicas, elas têm uma área bem mais ampla, então elas vão de um lado ao outro, então vão se ancorar na superfície cortical. Isso vai fazer com que esse osso, esse enxerto aqui, sob pressão, a chance é muito maior de você ter uma consolidação e fazer um bloco ósseo, que é o objetivo final da qualquer artrodese. Daqui um caso, só operado com parafuso, uma listese, foi operada só com parafuso, via posterior, usou o sacro como final da artrodese, e a gente sabe que as cargas, as energias daqui, elas são muito grandes, então, hoje em dia, é um erro muito, que até então ainda é muito comum, você operar e ser um suporte anterior, ser um queijo. Então, mesmo você não põe um queijo, só colocando o osso aqui, tendo uma superfície óssea de contato, isso é muita chance de bom resultado. Então, o paciente foi operada por um outro colega, 1 ano e meio após a primeira cirurgia, ela teve uma melhora clínica importante, evoluiu com dor, teve uma dor aguda, uma dor importante, e veio aqui o parafuso de S1 fraturado, né? O parafuso de S1 fraturado de um lado, e o outro parafuso já não está aguentando, ele tem um halo aqui, uma reducência, como se fosse uma absorção óssea ao redor do parafuso. E aqui foi optado por fazer uma abordagem anterior, uma extensão por ilíaco da abordagem posterior. E essa paciente está muito bem, ela já tem hoje uns 3 a 4 anos de operada. O aumento da altura discal que a gente consegue tanto no Alif, como no X-Leaf ou com o Leaf, ele faz com que você indiretamente aumente o tamanho do forame. Então você consegue uma descompressão de forame muito boa. Aqui só citando exemplos, aqui, essa restauração do espaço discal, ela vai fazer com que o neuroforame, que você fazendo o alinhamento e elevando esse disco, você consegue uma abertura de forame bem grande. Então, é uma alternativa. Em algumas situações, você pode confiar só nela para descompressão e usar outras técnicas. Na verdade, essas técnicas, elas podem ser somadas a diversas outras técnicas. Então, são opções. No dia a dia, isso vai ajudando. Essas técnicas também podem ser utilizadas para descompressão direta também. Então, você tem um acesso ao disco como um todo. E você consegue, por exemplo, deve ter uns 6 casos que a gente conseguiu tirar um fragmento enorme assim, de disco pela frente. E não precisar fazer uma abordagem posterior. Nesse caso aqui, standalone, feita aqui a prova, colocado o queijo. Essa paciente com 24 horas teve alta da cirurgia. Os queijos, hoje em dia a gente tem uma disponibilidade maior no mercado, está chegando queijo com mais angulação, queijo que varia a angulação, queijo que expande. Então são opções para a gente tratar
quando o paciente precisa ser realinhado. Então, esses cases aqui, eles são de 8, 15 graus, só exemplos. Então, você consegue, geralmente a gente faz um planejamento antes da cirurgia, onde você observa, pode até simular os cases que você vai pôr e tentar corrigir se o paciente precisa de alguma forma, de alguma coisa de correção de alinhamento. Aqui, novamente, a fusão, você vê um paciente com disco, com discopatia, com disco diminuído, olha o resultado que você consegue. Aqui, aparentemente, tem uma lise, né? Você consegue uma redução também da listese. O poder desses cases é muito grande. Ele, mesmo escoliose degenerativa, ele consegue realinhar. Eles têm uma força de estabilização muito grande. Quando eles são colocados, eles conseguem modular e fazer um realinhamento importante. Geralmente, quando você tem espaços menores, você consegue quase que reproduzir o que você bota o grande lordose que você tem. E aqui, hoje em dia, assim, quando você pensa em cirurgia de coluna, então você tem que estar pensando em todas essas vias que você pode vir. Você pode vir pelo lado, pode vir pelo oblíquo, pode vir pela frente, pode vir por trás. E, naturalmente, você vai ter que ter uma visão tridimensional do que você vai abordar. Seja músculos, estruturas nervosas, raízes, medula, nervos, plexo simpático, rim, ureter, pessoas, os vasos ilíacos. Então, no seu planejamento, previamente, você tem que estar observando todos esses fatores e algumas variações elas podem te complicar se você não vê isso antes. Brigando aqui com o pointer. Ups. Então, aqui essa figura eu gosto bastante de... Foi demais. Essa figura eu gosto bastante de observar, que você tem que começar a olhar 360 a coluna. Você vê as facetas, estojo, raízes, gânglio, musculatura, e ao redor também. Você vê vasos aqui, então você começa a expandir seus horizontes. Você vê pessoas, isso aqui pessoas já mais baixo, meio crescente, talvez pessoas difíceis, está um pouco baixo para avaliar, mas talvez pessoas mais difíceis de ser explorado por alguma via. Os vasos aqui em relação aqui a um caso, um paciente operado 2 vezes, esse paciente tinha sido operado 2 vezes via posterior, e ele quer um alívio para ele tem uma janela muito boa, um espaço entre os vasos líquidos muito grande, então ele tem esse corredor tão importante aqui para poder entrar. Esse outro caso, a gente observa os vasos, o L5S1 ela tem essa alteração importante, o espaço aqui bem importante, já essa veia ela já estava bem mais agarrada no espaço 4-5. O espaço 4-5 você geralmente precisa de uma manipulação vascular muito grande, não é um nível para iniciante. Então, nesse caso a gente teve uma dificuldade, mas acabou conseguindo, aqui só mostrando na janela, e por onde a gente entra, o L5S1 ele tem esse plexo simpático, os vasos. O L5S1, se essa bifurcação, que geralmente é um pouco mais alta, você praticamente entra no meio das ilíacas, então se torna mais fácil. Mas às vezes você tem uma vértebra de transição e essa junção é jogada para cima, então o disco fica escondido aqui atrás das ilíacas e se comporta talvez como um 4-5. Aí o grau de manipulação vascular é muito grande, praticamente você tem que jogar isso tudo aqui para o lado, e aí vem a ilho lombar e outros ramos menores que podem ser esticados e rasgarem. Aqui o 5-1, você trabalhando no meio, basicamente você só encontra sacral mediano, mas quando você vai para o 4-5, quando você vai para o 4-5, você precisa subir pelo lado dos vasos e às vezes tem que ter um nível de manipulação vascular muito maior, de retração vascular. Às vezes ele tem que aliviar. Esse caso que a gente entrou meio oblíquo, a gente só conseguiu colocar um parafuso de fixação. Era um paciente bem equilibrado e a gente conseguiu manter ele equilibrado no pós-operatório. Foi feito 2 alívios aqui. Aqui o lateral, né, é outra técnica de fusão, no qual o paciente fica de lado, posicionado. É importante a postura da mesa, o paciente bem posicionado para poder ter uma escopia
Aqui está o Rodrigo Amaral, me ajudou no caso lá no Sol da Restauração. Então, isso é importante para você ter um controle da situação. Geralmente, você rechaça, entra com as camadas musculares, rechaça o peritônio para cair no músculo, põe no guia. E é importante que você transpissou, você transfixa, você passa por pessoas, o corredor por pessoas, você tem que monitorizar o plexo sacro que está ali. Então, você põe esses guias frente, até colocar o afastador. Então, é uma via transmissora, tem necessidade de monitoramento. Basicamente, você trabalha perpendicular na coluna, o paciente em posição lateral. E o maior problema é as lesões neurológicas relacionadas ao plexo lombar. Pode ser utilizado dos dois lados, então você pode ter entrado pela direita e pela esquerda. As complicações vasculares elas são menores nesse tipo de acesso. E uma dificuldade é que o tempo de pessoas, em torno de 18 minutos você tem, se você está ali já 18 minutos trabalhando, você tem que folgar o afastador e dar um tempinho para poder voltar, porque senão o nível de retração ele continua e você pode fazer uma lesão ou muscular ou nervosa associada. Aqui, só demonstrando o plexo lombar, o nível mais crítico para isso aí é o nível 4-5, onde ele é mais anteriorizado. Então, quando você está... Isso aqui não aparece na cirurgia, então você tem que ter uma ideia mais ou menos de onde está colocando o seu guia e mapear para saber se você está longe desse plexo. Aqui só demonstrando como desce o afastador, né? Isso tudo monitorizado. O aspecto como fica da visualização do disco e quando o afastador se abre, essa é a visão do túnel que você tem para abordar o disco. Aqui eu tenho uma foto cirúrgica, esse é um paciente, acho que é o terceiro relato desse paciente, e a gente usou a via lateral para... E aqui a colocação do queijo, isso no plano coronal, a gente visualizando o AP, e aqui no perfil. E aí você tem uma descompressão, um aumento do espaço fiscal, uma descompressão direta, um discreto violamento aqui do platô, mas isso é uma coisa até comum de acontecer. Já o oblíquo, a gente tem uma abordagem oblíqua à coluna, né? Você entra geralmente com incisão que é um pouco anterior à coluna. É uma técnica que, na verdade, eu só auxiliei 2 casos, não tenho muito contato, tenho menos contato com a lateral e com a LIF. Mas tem alguns casos pedidos para tentar reproduzir. Aparentemente, tem algumas vantagens, né? Um dos problemas uma das vantagens é não trabalhar, você não tem que lutar com cristilica em alguns casos, você consegue ir um pouco mais à direita e fugir da cristilica. A incisão longitudinal na linha do disco. Você viola as 3 camadas musculares sem cortar, como o X-Leaf, e disseca as estruturas. E aí você consegue geralmente ver e palpar essa faixa livre. Então, aqui você tem que ter uma janela boa entre pessoas e os vasos. Então, você põe o dedo, palpa a coluna, identifica, e aí, quando você identifica o disco, você consegue pôr um fio guia. Aí você confere se esse fio guia está lá. E aí você tem esse corredor aqui. A partir desse fio guia, você introduz Pode passar esse slide, por favor. Pode passar o slide. Aí. Os dilatadores, em seguida o afastador,
o afastador fixado. Quando você retira, você tem uma visualização direta do disco. Lembrar que você entrou um pouco inclinado. A princípio, eu tinha uma visão assim, tá inclinada, talvez me induza a erro. Geralmente, quando você entra lateral, você está numa linha reta. Você entrar oblíquo, talvez induza a erro a colocar o queijo assim. Mas, na verdade, você tem uma visualização muito boa. Isso aqui é uma visualização do disco aqui sendo removido, tá? E interessante, quando você entra, você tem que pôr a mão, eles chamam de uma manobra ortogonal. Você põe a mão, quando você entrou basicamente na metade do disco, você põe ela a perpendicular, e aí você consegue ter o mesmo resultado e colocar os queijos alinhados aqui, como a gente está vendo. Então aqui o afastador é vazado, então você consegue fazer essa manobra, de certa forma, você rechaça o músculo, mas sem fazer uma lesão maior ali no plexo ou nas camadas musculares. Então, as vantagens, talvez, visualização direta, menor índice de lesão do plexo, são as vantagens oferecidas pela técnica. Não há necessidade, a rigor, de monitorização neurofisiológica, e ela tem um pouquinho mais de chance de complicações vasculares, principalmente venosas ali, próximo L5. E você tem um tempo livre de trabalho, você não precisa estar contando o tempo de pessoas para poder atuar. Aqui é só falando um pouco sobre uma técnica, na verdade, muito nova, que também o Pimenta, que está idealizando, ele já está fazendo casos nos Estados Unidos. Tem poucos casos aqui que eu soube já feitos no Brasil, e é uma técnica agora do paciente, na verdade, deitado no campo ventral, fazendo lateral. A gente tem hoje também, eu chamo de single position, você colocar paciente lateral, colocar parafuso lateral percutâneo. É uma técnica nova, ele fala de algumas vantagens, que a posição deitada em prone, você consegue aumentar a lordose de uma forma só no posicionamento, e também ele jogaria o plexo lombosacro, o plexo lombar para trás, então você teria uma janela maior eu não conheço, não vi nenhum caso, mas é uma técnica bem nova, e teoricamente você jogaria o plexo lombar para trás, então deixaria uma margem e diminuiria a chance de lesão. Mas tem algumas dificuldades, porque o paciente da coluna ventral tem que ter mesa apropriada, ele tem que levantar a mesa. Lá nos Estados Unidos usa Jackson Table, aqui é muito complicado mesa no dia a dia, e ele acaba fazendo uma rotação também no paciente. Então é uma técnica nova que está vindo aí, já era só para exemplificar, e vamos ver como ela se demonstra no decorrer do tempo aí para a gente ver. Vou colocar alguns casos clínicos aqui só para demonstrar o uso no dia a dia, como eu uso essas técnicas no dia a dia. Essa aqui é uma paciente de 71 anos, sexo feminino, eu devo acompanhá-la há uns 3 a 4 anos. E a questão principal dela era a dor lombar, sem nenhuma dor radicular e sem nenhuma claudicação neurogênica. E na investigação dela, acabou demandando operar, ela tinha melopatia cervical, operei antes disso aqui, e veio a pandemia, eu acabei operando, acho que em setembro, acho que eu operei. Então, um caso recente, você vê degeneração discal importante, 3 níveis, com artrose facetária bem pronunciada, com estenose do canal lombar importante. Nós idealizamos uma abordagem sempre, 5-1 para mim, escolher o ALIF, geralmente é o ALIF. Houve uma certa discussão, porque aqui a anatomia vascular talvez fosse um pouquinho, eu acho que a rigor dava para fazer, o cirurgião de acesso preferiu evitar, e os vasos estavam muito próximos do disco. Os vasos estavam muito próximos do disco, aqui 5-1, ele preferiu não utilizar o ALIF, então a gente teve que pôr alternativa. Nós já havíamos programado bilateral nesses 2 níveis, eu tenho mais familiaridade com o X-Leaf, então a gente fez essa construção grande, tratou os 2 níveis superiores, nível inferior, acabei fazendo um T-Leaf pelordóide, com queijo aqui diferente, e é uma paciente que ela já era relativamente compensada, e a gente conseguiu manter ela bem compensada no pós-operatório,
Como eu coloquei um T-leaf ao invés da leaf, eu acabei colocando ele até o ilíaco, os parafusos grandes de ilíaco. E o mais legal disso tudo é que ela conseguiu ficar assintomática, mais de 4 anos de dor, sem dor nenhuma. É interessante quando ele consegue esse tipo de resultado, analisando a clínica do paciente e buscando a melhor coisa para ele. Então, outro caso aqui, um caso também recente, até com um raio-x um pouco ruim, porque foi um controle até do hospital que fez. Então, sexo masculino, sem dor nenhuma nas costas, ele evoluiu com atrofia no membro inferior direito, e dor nos membros inferiores, no meio da pandemia também. Ele já tinha sido operado por mim há 4 anos, e ele desenvolveu um déficit de L5 à direita. Esse era o raio-x dele há 4 anos, quando eu conheci. A coluna extremamente reta, totalmente reta, uma escoliose degenerativa com algumas espondilostas laterais. E esse era o status dele naquela época, com índice pélvico 47, com a lordose em torno de 26, com desbalanço, um mismatch de 21. Então, para quem não sabe, a gente faz uma diferença entre a incidência pélvica e a lordose lombar, e a gente dá esse índice aqui, que quando é superior a 10, 11 ou 12, varia um pouquinho o que eles consideram. Então, o índice de mau resultado, quando você faz uma oclusão do paciente, esse índice elevado, ele é um preditor de mau resultado. O paciente, às vezes, que ou não melhora, ou ele tem uma evolução inicial boa, e depois ele começa a ter perda funcional. Então, ele voltou para mim, na verdade, o nível que a gente chegou a abordar ele, quando ele teve queixa há 4 anos atrás, no nível 4, 5, que era mais crítico, ele já tinha indicação de cirurgia muito grande, a gente acabou fazendo uma cirurgia um pouco seletiva para a opção dele, nós discutimos bastante isso aí, e aí tratamos só 4, 5, ele passou 4 anos bem e voltou novamente com essa queixa e chegou a fazer uma paralisia da L5. E tinha uma estenose renal importante no nível adjacente e uma estenose também no nível 5.1 com uma... Ele tinha um acúmulo de gordura, uma lipomatose epidural também. Então, nós programamos fazer uma abordagem maior, com descompressão maior, e o paciente totalmente reto, a gente tem que ter alguma maneira de fazer um realimento dele. Então, ele acabou fazendo esse caso foi bem mais complicado. Esse aqui é o resultado pós-operatório. Nós fizemos uma cirurgia bem grande. Como ele era muito reto, a coluna muito rígida, a gente acabou totalmente reto e rígido. Então, acabamos fazendo osteotomias multiníveis. O nível 5.1 era totalmente fechado, mesmo quebrando atrás, a gente quase não conseguiu entrar na frente, mas nós conseguimos. Colocamos um queijo pelodótico aqui de 5.1. E o nível 3.4 ele estava fusionado, a gente não conseguiu acesso a ele e o 4.5 também estava. Então, viemos aqui no 2.3 e ganhamos altura também, de lordose. Então, aqui a gente conseguiu 13 graus de lordose no L2 e L3 e no nível L5 assim, 17 graus. E a nossa conta fechou aqui, tinha um índice pélvico 47, a gente jogou para 40 graus, a gente ganhou para um pouco mais de 20 graus de lordose. E aí a gente jogou o mismatch para baixo de 10, então. E o mais legal disso tudo, esse é o paciente que já virou amigo. Então ele aqui com 20 dias tirando os pontos, e ele está assintomático, sem nenhuma dor. Com ele, inclusive o déficit motor regrediu parcialmente do lado direito, como é um déficit crônico que ele já tinha, voltou a piorar, já tem um grau de atrofia, ele está evoluindo muito bem. Desde já, muito obrigado a todos pelo convite. Mais uma vez, agradecer Pierre, Marcos Wagner, Dr. Luciano, pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Nós queremos agradecer a presença dele desde ontem, né, lutando um caso muito complicado. Terminou à noite, mas a gente vê que o resultado realmente é impressionante desses casos, né? Quando é que você está incorporando essas novas tecnologias aí na sua prática? Já está há quanto tempo incorporando? Eu acho que de uns
mas o Alif a gente tem uma vivência maior. Só que eu acho que os implantes para o Alif, eles mudaram de 4, 5 anos para cá. Então, a variabilidade de ângulos de cage, de cage penodótico, então, mais marcas. Você tem infinidade de opções hoje. Então, o Dr. Geraldo, que é o chefe da equipe da gente, ele já faz isso há 20 anos. Mas eu acho que deu um boom grande de 4, 5 anos para cá, onde a gente começou a ter uma diversidade de implantes que aí tornaram as técnicas, o acesso, uma coisa importante também nesses, a presença do cirurgião de acesso, né? Não é qualquer vascular que vai abrir ali, ou urocirurgião que vai abrir aquilo ali, não tem como. Isso aí está atrelado ao resultado. Então, cirurgião de acesso é fundamental para você conseguir um bom resultado. Se botar uma pessoa que não está habituada com aquilo ali, porque ele pode conhecer do vaso, ele pode saber do vaso, mas ele não vai estar habituado a oferecer a você o que você precisa para chegar ali. Hoje em dia, o 5.1 eu faço uma parte grande do acesso. Eu não tenho tanta autonomia ainda, mas eu já faço bastante coisa. Mas 4.5, por exemplo, é um disco mais complicado. Então, geralmente o que você vê, a programação que você, geralmente nas aulas, nos cursos, o pessoal diz, não, você olhando a ressonância você tem ideia. Para 5.1 isso funciona, para 4.5 nem sempre. Teve um caso recente mesmo que a gente achava que ia ser fácil, sofreu bastante. E as alterações venosas, as complicações, principalmente com veias, elas são muito graves. Então é uma coisa para ver. O X-Leaf, a gente, digamos que de 3 anos para cá a gente tem feito mais. Como qualquer técnica nova, como você falou, às vezes a gente tem ressalva de estar incorporando e vendo até como ela está se comportando, né? E uma coisa que a gente agregou, eu acho que 2 anos para cá a gente aumentou bastante assim, o uso. Não é todo caso que a gente vai estar fazendo, mas assim, você vê que ela pode ser uma solução muito importante para no dia a dia e estudando o paciente, como eu falei, a gente tem várias alternativas no dia de hoje em relação aos implantes, às técnicas, então você vai escolher o que você vai fazer, você pode incorporar, juntar. A gente viu, não sei se você se lembra, quando a gente estava na época da residência, a gente mais ou menos contemporâneo, surgiu o Prodisc, né? Por que o Prodisc ele não vingou assim e hoje está precisando de mais outra inovação? O que é que você... Na verdade, eu acho que eu nem peguei essa época. Na verdade, eu vejo mais de comentários em relação às próteses discais, né? E elas tiveram um boom. O prótese discais, né? Isso, as próteses discais tiveram um boom que, como eu já ouvi o Dr. Geraldo falando, que quem não colocava prótese não era um cirurgião bom. Então, tem época que chegou a esse ponto. Aí chegou um ponto que os trabalhos foram mostrando que não tinha tanta validade disso. Fusionava, né? Era com o tempo. Chegou um ponto que, por exemplo, uma marca grande procurou a gente para usar no SUS porque eles iam incinerar os discos artificiais deles porque não tinham uso, não tinham venda mais. Então eles saíram e, de certa forma, está voltando. Medicina tem isso, né? A gente está começando a ter uma volta do uso de próteses discais, elas foram remodeladas, foram reestilizadas, a gente tem um avanço contínuo nesse aspecto, na engenharia voltada para a medicina, então as próteses evoluíram. Basicamente, nós lá no serviço, a gente não tem o hábito de usar prótese, a gente usa mais o Alif em si no dia a dia, ele não usa prótese. O Dr. Marcelo pode fazer algum comentário sobre isso depois, tudo bom, Marcelo? Bom, deu a deixa aí, queria agradecer a presença, né, do Juliano. Vamos fazer agora um debatezinho, Marcelo, tranquilo, que já vai ser quase cidadãoense, né, tá vindo aqui fazendo... Logo, cidadão campinense. Estudante aqui da UFCG, e seja bem-vindo, Marcelo, aqui, tá certo? O Juliano de ontem para hoje, acho que você lembra daquele caso, né, que eu te mostrei daquela tese, tudo, então o Juliano veio para nos ajudar naquele caso. E fizemos, o paciente está bem, tudo, mas realmente a cirurgia não é para qualquer... Não é a rotina, né? Foge um pouco a rotina nossa, diária. E aí a sua impressão da aula dele, esses temas aí, qual a sua filosofia hoje atual? Você que já viu muitas surgirem inovações e desaparecerem as inovações. Como dizia o Cazuza, né? Vai ficar um museu de grandes novidades, né? Meu áudio está bom para vocês? Tá ótimo, tá perfeito. Tá ótimo. Então, bom dia a todos, obrigado
pelo convite. Desculpa de eu estar no centro cirúrgico, por conta desses atrasos, eu tenho a cirurgia, então nós estamos realmente esperando, então aqui, vou ser breve, me perdoe. E parabéns, Juliano, excelente aula, foi um passeio pelas vias anterolaterais, gostei bastante. E eu vou fazer alguns comentários a respeito do que você comentou, né, do que você falou, principalmente para usar um pouco essa minha barba branca, esse meu teto nevado, tá? Eu sou contemporâneo do Geraldinho, a gente começou há muito tempo, então, em 2000, nós fomos para a Alemanha para ver o Charité. Então, lá se vão praticamente meio século que a gente fala de via anterior. Respondendo a tua pergunta, né, Marcos, o que eu acho que faz diferença hoje em relação ao que a gente viu no início? Aqui no Brasil e no mundo, é a melhoria da técnica de acesso. As grandes complicações das vias anteriores eram pelo acesso. E hoje o acesso da via anterior, ela foi popularizada, e essa popularização fez com que a gente encare a via anterior, quase a via anterior lombar, quase como se fosse uma via anterior cervical. Então, eu brinco até que eu falo que a gente tem uma cervicalzona na frente, né? Então, essa popularização da via, a melhoria das técnicas de monitorização, fizeram com que elas ficassem mais populares. Na minha opinião, os discos artificiais, eles ainda não são totalmente validados, porque a mecânica cervical é completamente diferente da mecânica lombar. Hoje nós temos a maioria dos discos que eles são semiconstritos, com restrição de movimento, mas eles não têm capacidade de absorção de carga. E a falta de absorção de carga faz com que eles não sejam funcionais. Então, a falta de funcionabilidade faz com que eles funcionem mal, e esse mau funcionamento leva à calcificação heterotópica precoce. Então, eu usar uma artroplastia, uma prótese discal, que vai evoluir para um funcionamento do queijo, do ponto de vista populacional e financeiro, vale mais a pena pôr o alívio. Então, eu concordo com o Juliano, eu uso pouco queijo, eu uso pouco prótese discal, mas eu incluí no meu armamentário o alif de rotina. Este ano eu fiz mais de 90 alifes. Tá? É uma coisa que eu tenho vindo progressivamente associando o raciocínio que a gente tem na cervical. É muito mais fácil você abrir, é muito mais fácil você trabalhar com disco, você tem uma ampla área de artrodese, você tem uma ampla área de descompressão. Então, eu vejo hoje o alif tomando lugar, por exemplo, das vias posterolaterais. Todas as vias posterolaterais, desde o PLIF até o TLIF, até mesmo o OLIF, na minha opinião, tá? Elas vieram com queixos de pequeno tamanho, com alto índice de subsidiência, não corrigiam adequadamente a lordose, não tinham uma área de artrodese grande. Então, tudo isso foi corrigido pelo alif. Eu sou hoje um grande fã, faço bastante, tenho... como o Juliano falou, eu, particularmente, não quero mais aprender via. Eu sou um dos decanos, quase, da cirurgia de coluna do Brasil, né? A gente faz isso há muito tempo. E lá atrás a gente fazia tarotomia, fazia acesso lateral extracavitário. Eu acho que hoje a gente não precisa mais disso. A expertise e a destreza do cirurgião de acesso veio para melhorar a nossa qualidade de atendimento, melhorar diminuir o número de riscos, o número de complicações e oferecer um serviço melhor para o paciente. Tá? Então, eu particularmente, eu sou amigo pessoal de um grupo grande que faz no Brasil inteiro e eu já disse, eu não sou concorrente deles, eu não sei, eles que façam a via, eles que têm o espaço deles, a gente faz o nosso espaço. Eu tenho uma experiência bastante, eu vou dizer, razoável com essas vias. Eu, particularmente, acho o X-Leaf fantástico. Quando o Dr. Pimenta estava em Bad Homburg, em 1997, 98, tá? Com o professor Daniel Rosenthal, que foi o primeiro a fazer
um acesso lateral à coluna lombar, isso lá na Alemanha. Quando o Pimenta saiu, eu ocupei o quarto que ele usava no hospital para começar os meus estudos, que ele tinha acabado quando ele chegou no Brasil e desenvolveu com o Paul McAfee o X-Leaf. Então, a gente há muito tempo vem com essa ideia de usar a via anterior, como a gente fazia na cervical. E a popularização por conta dos cirurgiões de acesso, acho que fez com que isso fosse possível. Tem mais alguma questão, Marcos? Eu queria depois mostrar um casinho para vocês, para falar, porque eu gosto do Alif. Se eu puder compartilhar minha tela e mostrar um casinho, ficaria bastante feliz. É bem curto, eu montei agora, aqui, ó. Nós temos 2 horas para você, fica à vontade. Isso, não, como eu falei para vocês, ó, o doente está aqui tomando anestesia de graça, então eu tenho que daqui a pouco esperar. Não dá para... Se eu tivesse 2 horas, eu ficaria de bom grado, você sabe. Eu já fica o convite, na sua próxima vinda a Campinas, dar um mini curso para a gente aí de coluna vertebral aqui. Então, na verdade, eu vou até convidar vocês. Certo, pois não. Nós, como você sabe, Marcos, nós temos uma plataforma de ensino médico, eu, o Marcos Serra, e nessa plataforma, agora, dia 1º de fevereiro, nós vamos começar um curso que é de cirurgia minimamente invasiva do occipital ao ilíaco, tá? Então, todas as técnicas em 6 meses de curso, com 4 dias, 36 horas de prática em cadáver fresco, aqui em São Paulo, com os maiores nomes da neurocirurgia brasileira. Então, estou convidando todos vocês. Aliás, o professor Marcos é um dos nossos instrutores no curso, tá? Então, obrigado. Depois eu mando para vocês o link do site para vocês entrarem. Convido a todos para se inscreverem, porque a gente vai fazer um curso aos modelos dos que se fazem nos Estados Unidos hoje, com cadáver fresco e com técnica muito avançada. Então, já parte o convite, tá? E eu acho isso super interessante da gente poder compartilhar conhecimento. Você precisa conseguir. Pronto, tá aqui. Deixa eu só achar. Esse aqui, compartilhar. Desculpa, eu estou compartilhando de uma maneira... Não, fica à vontade. Como eu montei agora, estou mostrando esse casinho aqui. Esse casinho é uma espondilolistese ístmica, tá? Vocês conseguem ver minha seta? Acho que não, né? Consegue. Ver, sim. Consegue ver a seta, então? Dá para ver. É um menino de 16 anos, que tem praticamente uma espondilolistese grau 4 para 5, que antigamente, o que a gente fazia aqui? Tá? Era cirurgia de Gaines. O Gaines fazia, que era a corpectomia da vértebra e a retirada do dômus. Isso por via posterior, 6 litros de sangramento, fístula licórica, paresia de L5 bilateral. Hoje, a gente tem uma tecnologia onde a gente pode ter essa imagem. Vocês conseguem identificar o que nós estamos vendo? Isso aqui é o disco L5-S1, visto por um Alif, onde tem os afastadores laterais, aqui a vértebra de L4, a de L5, aqui o promontório mergulhando com a cavidade, com todos os órgãos abdominais para cá. Quando a gente consegue tirar o disco praticamente inteiro, tá? Com a visão posterior, como se fosse uma cervical. Olha, eu tenho acesso ao ligamento longitudinal posterior, toda a parte anular, absolutamente completa. Eu consigo fazer uma foraminotomia, aqui não passa vertebral, fica mais seguro para a gente fazer comparando com a cervical, né? Apesar dos vasos estarem aqui por cima, eles estão absolutamente seguros quando a gente trabalha aqui embaixo. Com isso, a gente consegue fazer em 2 níveis a correção praticamente de 100% dessa deformidade, sem ter absolutamente nada de lesão óssea. Se a gente comparar, né, aqui uma reconstrução 3D do raio-x, tá? Aqui o AP, e aqui vendo o pré, o que a gente faz? Eu tiro essa ponta do osso e tiro o dômus. Crio uma área de contato e faço o alinhamento por via posterior com parafusos, com
com parafuso de espondilolistese. Esse tipo de acesso se torna muito mais fácil. Uma cirurgia que demorava 10 horas, uma perda de 6 litros, essa a gente fez, a via anterior demorou 2 horas e meia, viramos o paciente que era magrinho, passamos um percutâneo, em mais 1 hora e meia, em 5 horas a gente acabou tudo isso. No dia seguinte, o doente estava andando na enfermaria. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens dessa via. Eu gosto muito do X-Leaf, uso muito X-Leaf, de L3 para cima. Hoje não uso mais, então L3, L4, L4, L5, L5, S1, eu uso a Leaf por conta da facilidade que nós temos do cirurgião de acesso. Então, se eu tivesse que fazer a via, eu ia fazer PLIF, TLIF, porque, como o próprio Juliano falou, a familiaridade com a anatomia decorre de uma curva de aprendizado extremamente longa. Pois é, Marcelo, esse caso realmente é muito interessante, né, e desafiador. Parabéns pelo resultado. Esse queijo que você usa é um queijo nacional ou como é que o Alif? O Alif, eu uso o Alif que me dão, na verdade é isso, Marcos. São Paulo é um mundo, né? Então existem várias empresas. Eu tenho as minhas preferências, tá? Eu desenvolvi alguns produtos, eu uso algumas coisas que a gente mesmo desenvolveu, mas existe material nacional de boa qualidade, existe material importado de fixação, como eu vou dizer, duvidosa, tá? E existe material importado de excelente qualidade também. Então, eu prefiro usar os alifes com parafuso, eu não gosto de usar âncora. Isso é particular, porque eu acho que a âncora é difícil de tirar, a âncora você pode fazer teardrop, a âncora tem os riscos particulares, tá? E eu uso tanto o queijo de pique como de titânio. Tem queijo de titânio hoje que dá uma bela de uma estruturação. Esse caso em particular é um queijo nacional que tem fixação dupla. Eu fixei L5 S1 só em S1 e L4 L5 só em L4. Com isso, eu deixei a vértebra da L5 flutuante. Quando eu passei o parafuso, eu consegui trazê-la, porque ela não estava presa em nenhum dos dois queijos. E os queijos não migraram porque estavam presos nas vértebras superiores. Tá? Então, é uma coisa que a gente usa com bastante frequência, sem grandes problemas. Ok. Juliano, algum comentário sobre? Não. Acho que é excelente caso. Acho que eu já tinha visto esse caso que ele tinha mostrado para a gente discutir pelo Instagram, acho que esse caso aí. Isso, exato. Isso. Bem interessante. Ontem nós fizemos um caso aqui, mas a gente não tinha material de via anterior, mas a gente conseguiu um resultado bom de redução. Olá, professor Marcelo. Tudo bem? Pierre, também estou chegando aqui na equipe. É mais um agradecimento pela sua presença. Uma coisa com a mudança do nosso nome em homenagem ao nosso pioneiro, é uma busca de mostrar o legado que o Dr. Rafael tinha, de ser o nosso pioneiro, o primeiro neurocirurgião da cidade de Campina Grande, um dos primeiros do interior do Nordeste, e mostrar que a gente tem condições de trazer esse legado dele, atualizando, renovando. Escutar do senhor, que é uma referência nacional, que tem um know-how, uma experiência vasta em fazer ver a evolução da neurocirurgia, e escutar um caso que, como eu fui formado no Hospital da Restauração, na escola do Dr. Geraldo, mostrar que os princípios, quando bem aplicados, a indicação, quando bem aplicada, as novas tecnologias servem de arsenais novos terapêuticos para ajudar em bom desfecho para o paciente, para entregar resultado. Nosso objetivo, a filosofia que a gente herdou de Dr. Rafael, é tentar fazer isso, é dar ao paciente melhores resultados, com melhores indicações, trazendo o que a gente tem de melhor em arsenal terapêutico, sabendo que é possível fazer por via posterior, é possível fazer por via anterior, é possível técnicas minimamente invasivas. Isso vai ser uma escolha individualizada para o paciente, adaptando a nossa realidade e a nossa experiência, claro, mas sempre buscando melhores resultados.
Essa é a filosofia que a gente está tentando manter, que é uma filosofia que o Dr. Rafael já implementava. Parabéns pelas palavras, acho fantástico isso, acho que vir de gente nova que nem você é legal ouvir isso. Eu tenho duas frases que eu falo sempre nas aulas. Primeiro, que implante é um sapato 37. Se o doente não tem pé 37, não adianta você querer colocar. Então, você tem que saber a limitação da técnica. Tá? E segundo, para quem só tem um martelo, todo parafuso é prego. Tá? Então, essa é a segunda coisa. A gente precisa saber usar o nosso material, ter a nossa caixinha de maldade, como eu falo, ter tudo dentro dela e falar, isso serve para tal doente, isso serve para tal doente. Não ultrapassar a técnica e falar, hoje, como eu sou cirurgião minimamente invasivo, eu vou fazer tudo minimamente. Eu faço maximamente, eu faço endoscópica, eu faço o que o doente precisa. E essa é a filosofia que eu entendi que você está falando. Muito bem. Personalizar a medicina, né? Cada caso um caso, não existe receita de bolo, né? Então, Verdade. obrigado, Marcelo. Você daria Desculpem, mas eu vou precisar me retirar. Claro. Tá? Muito obrigado, fica à vontade aí, aproveite. Muito feliz pelo convite e agradeço profundamente a todos, tanto de Campina Grande como da Sociedade Nordestina de Neurocirurgia. Um abraço. Obrigado, bom dia. Um abraço. Então, Juliano,